Boa noite, pessoal. Iniciando mais um Papo Fit nesse dia 30 de agosto, quarta-feira. Eu e o meu amigo trouxemos hoje uma convidada muito especial aqui para vocês, mas vamos nos apresentar, né? Meu nome é Renato Gonai. Eu sou Juliano Calabria. E essa dupla de peso trouxe uma convidada especial no programa de hoje. Júlio, faça as honras, meu querido. Fisioterapeuta Erlaine Rezende. Prazer de ter aqui, Erlaine. Obrigada. A gente sempre, né, a gente tenta abordar todos os temas aqui relacionados à saúde. E eu acho muito importante a fisioterapia, porque ela está ligada a vários setores, né, do nosso cuidado, né, do corpo. Então, queria que você ficasse à vontade e fizesse sua apresentação pessoal. Antes, as redes sociais, não pode deixar de falar, né, Renato? E tem um detalhezinho também que eu vou falar da Erlaine daqui a pouco, tá? Pessoal, nas nossas redes sociais, entra lá, ó, passando ao vivo agora no Instagram, tá? Papo Fit na web, no Facebook também Papo Fit, e depois no YouTube, final de semana, tudo gravado, legenda, tudo editadinho para vocês. A Erlaine também, ela é especialista no cuidado ao idoso, a gente vai falar muito sobre isso também, tá? Erlaine, seja bem-vinda, minha querida, se apresente aí pra galera. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. É Uma muito honra, bom estar podendo falar sobre minha missão de vida, né? Meu propósito de vida. Eu sou fisioterapeuta, morei 20 anos no Rio de Janeiro, né? E foi meu vizinho um bom tempo lá na São Tiju. Espenha ali. Morei 20 anos no Rio, amava aquele lugar, né? Mas Papai do Céu quis que eu voltasse. E quando eu voltei, eu pude dar mais atenção para um projeto que eu sempre tive e eu não tinha como dar atenção àquilo que era um trabalho voltado para o idoso. Né, um trabalho voltado para o cuidador de idosos. É um público excelente de trabalho, né? E essa é a minha missão hoje, tentar levar o nome do idoso à frente e a importância que a gente deve dar a eles. Eu falo que a gente está tendo uma inversão de valores, né? Em que as pessoas estão colocando as crianças à frente dos idosos. Crianças também são importantes, mas a gente tem que ter a consciência de que o idoso ele precisa de ter preferência, né, nos assentos, o idoso precisa de ser ouvido, e hoje em dia eu percebo que há um retrocesso no que existia lá atrás, um respeito de tomar benção, né, que a gente tinha isso antigamente, isso já não existe mais. A gente não vê isso mais. Perdeu-se muito com o tempo isso. Isso, e aí o idoso, ele tá marginalizado. Se você virar para mim e falar assim, não, Erlaine, não está assim. Repara para vocês verem que na família da gente mesmo, né? Ah, não, a avó não vai porque ela não consegue ter acesso àquele restaurante. Ah, não, o vô já tá velho, não dá para ir não. E velho é o que é obsoleto, é o que vai ser jogado fora, o que vai ser trocado. Então, assim, eles são idosos e devem ser respeitados, né? Então, o que acontecia? Lá atrás, na fisioterapia, eu me formei, comecei a trabalhar, eu já sabia que eu queria trabalhar com idoso. Você formou no Rio. Em qual ano? Eita. 2000. 2000. 2003. 2000 eu fui para Friburgo, eu comecei em Friburgo, e aí depois no último ano lá era ruim estágio, e eu fui para o Rio, e aí eu formei no Rio de Janeiro, eu já até contei isso, né, e aí foi muito interessante, porque eu ia formar e eu ia voltar para Minas, né, meus pais não tinham condição de me manter no Rio de Janeiro, então era muito certo que eu ia voltar. E aí, em setembro, numa Feira da Paz, estava eu vindo para Leopoldina para a Feira da Paz, meu telefone toca e era um paciente lá de onde eu fazia estágio. E aí ele falou, Erlaine, eu quero te mandar uns pacientes para você atender. Eu falei, imagina. Eu falei, então, mas doutor Cláudio, eu não estou formada, ele era dentista. Eu falei, doutor Cláudio, eu não estou formada, eu ainda não posso pegar esses pacientes. Pode sim, minha filha, você já está formada há muito tempo, você que não sabe. Mas essas pacientes são muito especiais. E ele falava, eu estava dentro do ônibus vindo para cá. E ele falava, essas pacientes são muito especiais, essas pacientes são muito especiais. E não falava quem eram as pacientes especiais. De repente ele me manda, então, as pacientes são as irmãs do Silvio Santos. Aí eu falei, não, eu não vou não. O doutor Cláudio, você tá doido? Eu vou atender, né? Tipo, não vou não. E aí ele falou, não, você vai sim.
você pode vir amanhã no consultório? Eu falei, não, tô indo pra Minas, tô dentro do ônibus. Então, quando você voltar, você vem aqui no meu consultório pra gente poder alinhar, pra gente poder conversar, até pra te dar mais maturidade pra sua avaliação, beleza? Beleza. Eu vim pra Feira da Paz, pra quem não sabe, né? Feira da Paz é uma festa que a gente tem aqui, que boa. tem... Dá pra acontecer daqui a pouco. Então, por coincidência, vai ser na semana que vem, né? E são barraquinhas tradicionais de países, é muito bacana. E eu passei aquela Feira da Paz num êxtase, que vocês não fazem ideia, né, da indicação, não sabia nem se ia dar certo, mas estava muito feliz. E aí eu voltei, fui eu atender a irmã do Silvio Santos. Uma avaliação, a gente gasta mais ou menos 1 hora para fazer uma avaliação. Demorei 2h30. Pra vocês terem noção do meu preparo, ou seja, nenhum, né? Eu tava iniciando, mas né, começou bem, né? Isso aí. E aí demorei 2h30. Ela Idosa. E tinha ido viajar pro exterior, travou a coluna lá e voltou mal, enfim. E aí eu comecei a atender a família do Silvio Santos. E aí, quando as pessoas no Rio de Janeiro, né, vocês moraram lá, sabem disso, as pessoas têm muito medo, né? Carioca tem muito medo do outro, assim, pela vida que se leva lá, muita violência. É um contínuo, infelizmente, né? Você fica assustado. Alerta o tempo inteiro. E aí depois, quando elas conseguiram ter confiança em mim, né? Depois, sei lá, de 2 anos, eu comecei a atender a família inteira deles. E eu atendia, tipo, só eles já me mantinham lá. E aí eu fiquei grávida. Antes de casar. Ô, senhor, Raul Herman, tá vendo? Grande Herman, um abraço, meu amigo. Aí a gente falou de eu voltar. Inicialmente, então vamos voltar, né, e tal, tá grávida. E aí a gente, quando foi conversar, era uma época que o Herman tava numa fase financeira mais difícil. Então vamos pro Rio? E aí eu comecei o trabalho lá no Rio. E aí o que acontecia? Eu percebia que os idosos, gente, eu ia atender, eu chegava naquelas casas e aí eu comecei a atender o nível de paciente que era A no Rio de Janeiro, pessoas com uma condição financeira muito boa. Então, essas pessoas podem terceirizar o serviço. Porque antigamente existia uma rede de apoio. Quem cuidou da sua avó, da sua bisavó? Alguém da sua família, não era assim? Sempre era assim. A maioria das vezes. Aí depois... então ninguém da família... não, mas tinha uma amiga, tinha uma vizinha, tinha um parente. Existia uma rede de apoio. Hoje em dia todo mundo trabalha. E às vezes sempre virava um problema, né? Que um passava pro outro, tinha esse negócio. Exatamente. E aí, como eu atendi uma classe AA lá, de uma forma geral, todo mundo terceirizava esse serviço. Tinha os cuidadores de idosos. Eu chegava nas casas, era um ambiente triste. O idoso vivia no quarto, na cama. Ele não tinha voz. Quando era um familiar, muitas vezes esse familiar estava adoecido, porque ele não aguentava mais, ele não podia sair de casa, ele tinha que cuidar daquele idoso acamado dia e noite. Pessoa que cuidava do idoso, né, que não tem o preparo de hoje em dia, também sofria, né? Até hoje sofrem, tá? Porque a gente vai chegar nisso ainda, né? A gente tem o que lutar ainda. Mas... E aí eu comecei a me deparar com essa realidade. Eu sou muito falante, né? Falo muito alto e eu chegava tentando levar a vida para aquele lugar e falando alto. Às vezes eu conseguia, às vezes eu não conseguia. E eu saía muito frustrada. E aí eu entendi que a minha chave para eu conseguir levar qualidade de vida para o idoso era o cuidador. Porque era ele que estava ali 24 horas. Ele ficava mais tempo, né? Você... É essa pessoa que eu tenho que focar nela. E aí eu comecei a fazer um trabalho com os cuidadores. Porque a fisioterapia, normalmente, o paciente faz 2 vezes, 3 vezes por semana. São 7 dias. E os outros não dá dias, para fazer um exercício com um paciente idoso acamado igual o cara que vai pra musculação 1 hora. Bora! Não, o idoso cansa, tem que dar o tempo dele. Então, o progresso é muito lento desse paciente. E aí eu comecei a falar com o cuidador. Eu vou... Antigamente a gente como filmar, um deverzinho de casa. Mas a gente fazia no papel e aí o cuidador ia fazendo. Hoje em dia, com a era da tecnologia, eu filmo e o cuidador olha lá o vídeo e faz igual, entendeu? E aí o que acontece? O idoso, em vez de fazer 2 vezes, 3 vezes por semana a fisioterapia, ele passou a fazer todos os dias, porque os cuidadores estavam ali me ajudando. E aí, gente, eu descobri que essa era a fonte. Não era o fisioterapeuta, era o cuidador que interagisse com o idoso junto comigo. E entendeu? Você foi observando melhoras. E aí foram acontecendo as melhoras. E aí todo mundo ganhava. Por quê? O idoso melhorava. A cuidadora se sentia super útil, porque, cara, ele tá melhorando por causa de mim. A cuidadora se sentia valorizada, porque eu tava falando com ela, caraca, obrigada pelo seu trabalho. Se não fosse você, eu não ia estar conseguindo fazer o que eu estava fazendo. A família olhava para aquela cuidadora e dava credibilidade a ela.
E dava a mim também, porque eu consegui melhorar o paciente dela. A família ficava feliz porque o idoso estava melhor. Conclusão, era só ganha-ganha. A gente não perdia nada. E aí eu fazia isso lá no Rio, né? Esse trabalho com os pacientes que eu atendia. Só que aí, o que acontece? Se eu contar para vocês aqui alguma coisa, eu tô contando para 3 pessoas. Se você contar alguma coisa no mundo online, você está contando para quem? Para o mundo. E aí você ganha voz, né? O que a gente estava falando. Antigamente, para alguém conseguir falar alguma coisa, ela teria que ir em uma dessas redes sociais, dessas emissoras famosas. E quanto custa isso? Né? Então, antes a gente não tinha voz, só tinha voz quem as emissoras quisessem que tivesse. E hoje em dia, não. E até o assunto, né, Elaine? Era um assunto ali, né? Você não podia expandir, às vezes, porque eles não te davam a chance de fazer isso. E aí, hoje em dia, o que acontece? Eu posso ter o meu YouTube, eu posso ter o meu Facebook, o meu Instagram, e eu tenho a voz, eu posso falar para quem eu quiser. Então, hoje eu consigo virar e falar, por favor, olha só, um vídeo meu viralizou, que o tema do vídeo é idoso não é criança. E nesse vídeo eu dizia que as pessoas têm mania de falar, né? Vocês já devem ter ouvido isso. Ah, idoso é igual criança. Não, termina com fralda. Não, porque termina teimoso. Quantas vezes a gente ouve isso? E não é. A criança tá aprendendo o que ela gosta, o que ela não gosta. Ela tá vendo se ela gosta de legumes, se ela gosta de alface, se ela gosta de tomate, se ela gosta de sentir frio, se ela é calorenta. O idoso não. Ele já sabe o que ele gosta, ele precisa ser respeitado. E aí as pessoas, muitas das vezes, entendem o seguinte, já tá com demência, deixa pra lá. Já tá com fraude. E não é isso, a gente precisa de respeitar. Acaba enquadrando em alguma posição ali o idoso ali, até pra poder dar uma encostada nele. Né? Pra poder realmente fazer um estudo em cima dele. Exatamente. O que ele realmente tem para você cuidar. E aí, muitas das vezes, qual é a realidade de um idoso, gente? Passar o dia inteiro sentado no sofá vendo televisão. Passa você o dia inteiro no sofá. Mas isso parece que é uma imposição que fizeram. Mas não é? Porque não tem nada para ele fazer mais. Então é isso que você tem. Ó, pai, senta aí, ó, tá dando, sei lá. Fica quietinho aí. Tá bom, ele tá quietinho, tá ali. Aí, tá e é o que ele tem para fazer. Então ele vai no banheiro, ou então às vezes faz na fralda mesmo. E é uma outra coisa que me incomoda. Mas isso tem mudado, viu? Graças a Deus. Porque eles estão fazendo muito exercício. Graças a Deus. É isso que eu falei com ele, é um público que eu adoro. Porque assim, é um público era você chegava depois de 50, você estava morto. Você, depois de 60, aposentou, já era. Então acabou a vida. Só tem ali que a sua alegria vai ficar com os netos. E aquele tempinho ali, seu por dia ali, sabe? Exatamente. Rápido. Hoje... Não, tá todo mundo se cuidando. E ativos, né? Trabalham. E essa fatia ela só vem aumentando. E o pessoal quer longevidade, e quer ficar saudável. Essa palavra é importante. E o mundo tá envelhecendo, né? E isso, as estatísticas. Depois de 2030, a gente vai ter mais idosos do que criança, olha isso. 2030, tá somos 7 anos. Assim, eu achei muito legal uma viagem que eu fiz, acho que foi pro deserto do Atacama, no Jeep que a gente estava, só cabiam 4. Então foi eu e meu irmão e um casal. E esse casal, um casal de americanos, 68 e 67. Aí. Olha que coisa mais. Estão aproveitando a vida, sabe? Magrinhos. Mas olha só, antigamente, curtindo, sabe? 60 anos era um peso. Era. Hoje em dia 60 é o pessoal de 40 e poucos. Até pra viajar, pra você falar pro seu filho assim, eu vou viajar com a sua mãe pro deserto. Pai, não faz isso. A gente tá proibindo você de fazer idade. isso. Você não tem idade pra fazer isso mais. Era aquele rótulo, né? Aquela coisa hoje em dia mudou, graças a Deus, né? E a gente vem de uma outra cultura de exercício também, né, gente? Porque, assim, os seus pais fizeram exercício? Os seus pais iam na academia? Às vezes era exercício num sítio, era no trabalho. Não existia isso. Então, isso... de informação que a gente tem. De forma alguma. Então, hoje em dia, a gente já sabe a importância do exercício. Fazer a musculação, fazer o exercício é uma necessidade. A gente precisa de fazer, assim como a gente toma banho, como a gente se alimenta. Exercício faz parte de hábito de vida saudável. Eu tô sedentária. Você tá adoecendo, ok? Então, só que antigamente não existia isso. Hoje eu tenho isso. A minha filha, ela já cresceu entendendo isso. Então, a minha filha é uma adolescente que já se preocupa em fazer exercício físico, né? Outro dia a gente estava conversando com uma amiga e ela querendo levar os filhos, né? Que tem 9 anos e 11 anos para fazer musculação. Eu falei, não, então... Mas espera aí, porque tem fase de crescimento, tem que ver, de repente tem que ter um acompanhamento com o personal, fazer mais aeróbico. Né, que as crianças, elas podem esperar um pouquinho mais,
para vivenciar um esporte, uma coisa mais lúdica. Não, E ou depois encaixe sim, em esporte. é, ela pode mas- ir natação, ela pode ir hidroginástica. Mas tem uma criança, coisa que futebol, não vai, que arte não vai, marcial. que não vai alterar em nada. Mas tem no criança que processo se adapta normal. e quer ficar na musculação É. hoje em dia, sabe? Então, mas existem estudos que dizem que podem comprometer o crescimento, Então. né? Tanto que aquelas pessoas que fazem ginástica Muitos, tipo, ginástica artística, né? Essas pessoas não crescem por causa do Olimpíadas. impacto, né? Lá na fase de crescimento. Tem que ter um bom acompanhamento, né? É. Assim, a gente tem geralmente ficado, a gente tem opta... ficado muito preocupado É. com as mulheres nessa parte de musculação, de querer ficar forte, porque a gente estava até conversando com a Kátia, né, sobre os possíveis riscos, né, até de incontinência urinária muito cedo. Por quê? Pelo excesso desses movimentos, tanto de Não, mas crossfit quanto de isso também agachamento. vem da essas rede social, né? Então, mas exatamente isso, a falta de instrução, né? Eu adoro fazer exercício num lugar, não vou falar o nome, mas às vezes eu vejo as pessoas fazendo exercício e fazendo um impacto na região pélvica, que eu fico olhando e falo, meu Não Deus. pode E a existir, longo prazo, né? será que vai ser interessante? Não vai, Exatamente não isso, vai. porque está começando muito cedo. É igual pegar um e peso isso vai se excessivo. pagar um preço mais cedo. Exatamente. Então, assim, a gente precisa de propagar informação boa, exatamente Uhum. isso. Para alertar as pessoas, cuidado. E aí, eu tava colocando um foguinho, né, no Renato antes da gente começar, de ir para rede social, de vocês falarem mais, de vocês ajudarem mais pessoas. Gente, hoje eu tenho 225 mil inscritos no YouTube. É No nada YouTube. isso perto de pessoas que são muito maiores que eu, né? Mas Nossa, graças mas a é Deus que Nossa, já mas já estamos. está num caminho. Nossa, É. muito legal. E aí Você tá numa eu fatia recebo uma que- mensagem assim, doutora, muito obrigada. Doutora, muito obrigada. Para o médico chegar aqui, demoram 6 horas, mas a internet chegou. Uhum. E o vídeo que eu vi da senhora, dizendo que se mudasse a minha mãe de posição a cada 2 horas, podia sarar a ferida das costas, sarou. Minha mãe não tem mais ferida. Tem noção do que é isso? Porra. Você ir lá no interior Nossa. do Nordeste, onde o médico não consegue ir e a internet vai, Então, cara. Renan, sabe o que acontece? É uma Antigamente era assim, informação ó. Se o idoso ele tinha mais de 70 anos e ele tinha uma queda, ele fraturava, quebrava, né, o osso ali e aí não colava mais, né? Porque não cola. Aí você tem que colocar o quê? Uma prótese. Aí ele tem que ficar acamado. Se ele fica acamado, se não vira ele começa a dar a escara, que fala. Aham. E aí a escara, ela Feridas, começa né? a virar uma ferida que ele não para. E é onde vai a sequencial fecha. até chegar o óbito. Exatamente. Então, assim, hoje com a informação, você passando isso tudo, dificilmente vai acontecer. Não. A chance, ela reduz para 15% de acontecer Exato, alguma não, coisa. e a informação, né? Eu tava falando com ele, tipo, uma informação que vocês oferecem, É que isso seja de suplementação, que é o que você mais trabalha, que seja de exercício físico. físico. Falar da importância, teve um congresso agora, falando de fisioterapia pélvica até, a importância do laser e dos eletroestimuladores para a região pélvica, para poder ajudar a região pélvica, a importância disso, e isso não vai... os estudos estão provando a cada vez mais que isso vai ser embutido na saúde da mulher, porque dá resultado. E, infelizmente, que a gente precisa de divulgar que os chips da beleza, eles não devem ser usados. Então, a A gente, cada estudo que vão se provando que as mulheres estão tendo câncer. aproveitando essa Por pegada, conta a gente tá disso. começando a ficar numa contramão, porque tem médicos já falando que a gente vai pagar um preço muito alto. A gente, assim, as mulheres, né, que usam mais silicone, vão pagar um preço muito alto por estar usando isso agora. Uhum. Porque a longo prazo, isso vai ter um processo né, de reversão. Como a gente está falando também de usar as coisas, de chip, tudo que acelera, você tem um preço mais alto para pagar na frente. Porque a longo prazo, A longo prazo, a gente vai o corpo vendo vai cobrar. que a conta Porque chega, isso, né? isso não é natural. Eu tava conversando com uma médica Então, a hoje. contramão, ela já está sendo dita. Para quê? Para ela adiantar o passo lá da frente. Exatamente. E assim, gente, mexer com hormônio é algo muito sério, né? Você fez Essa educação galera, física na essa época galera, da isso Isso eu já faculdade. falei com ele. Estudar. Para com esse negócio. Estudar hormônio, cara, é O uma mais das natural coisas. que você já viu que sou eu. Estudar hormônio é algo muito difícil. E quando você vê tudo que o hormônio, tipo, a nossa vida é movida por hormônio. E aí você vai lá e injeta um monte de coisa. Você faz um monte de coisa na sua saúde que não vai te ajudar, não vai contribuir. Tem gente que abusa. Às vezes o Exatamente. médico pode até fazer uma substância para poder ajudar a pessoa. Mas tem pessoas que querem o resultado cada vez mais rápido.
que a gente sempre fala nos programas aqui, imediatismo. E aí sobrecarrega. Se é para tomar uma dosagem, ele quer tomar o triplo. Se é para tomar uma vez na semana, ele quer tomar 3, 4. Por isso que acontecem esses... Né? A gente vê nesse mix até agora, quem que é Erlane Rezende isso aí, hoje? quem é Erlane Fisioterapeuta, ela é youtuber, ela é mãe, ela é família, o que que ela é? Ela é tudo reunido, né? Meu Deus do Como é céu. que vamos fazer essa divisão? Eu gostei aí? dessa frase na rede social dela. Vou perguntar, quem é Erlane Rezende? Então, eu posso falar que a Erlane Rezende hoje dorme e acorda pensando em como que eu posso ajudar mais os idosos e aos cuidadores. Todo o tempo que eu estou no escritório, eu fico pensando em estratégias e meios de levar essa boa nova para o mundo, sabe? E chegar até eles, né? Isso, que a gente consiga, de fato... Por exemplo, nesse momento aqui, eu tô tendo um orgulho absurdo de saber que eu tô chegando em um monte de casa de pessoas que eu não conheço, podendo falar para elas assim, olha aí pro seu idoso, faz um chameguinho nele, sabe? Dá uma atenção especial para ele, porque ele tá carente também, ele precisa disso. E muitas das vezes, esse idoso, ele já tá entregando os pontos, porque ele sente que ele é um zero à esquerda aqui. Então, todos os dias eu acordo pensando como que eu posso fazer melhor, o que eu posso fazer de melhor para essas pessoas. Hoje em dia eu sou muito mais voltada para o trabalho professora, né, do curso de cuidadores de idosos, com essa missão de ensinar as pessoas a cuidarem melhor dos idosos, do que fisioterapeuta, né? Hoje eu atendo 2 pacientes mais ou menos por dia só, eu não atendo mais, porque eu tenho 2.000 alunos. Opa, desculpa. Não tem problema. Porque eu tenho 2.000 alunos lá na minha plataforma de curso, então é muita gente para dar vai sempre atenção. aumentando, né? Exatamente. Então, assim, hoje eu dou uma atenção muito grande para a rede social, então eu sou uma produtora, né, de produtos, de conteúdos digitais voltados para os idosos e para os cuidadores. E para quem não conhece, assim, né, quem nunca viu, qual que é a sua rede social? Que é muito bacana. @Erlane Rezende. Tem várias dicas lá para muito os bacana, idosos, gente. para os cuidadores. Eu fiz o roteiro muito em cima das suas redes sociais. Você e Erma estão de parabéns. É uma rede social muito legal, muito dinâmica. Você vê às vezes rede social de informação chata. Cara, é muito bacana. Quem puder ver, passa, compartilha com os amigos, que é muito bacana. Por que a fisioterapia, Erlane? Quando você começou, por que você quis a fisioterapia? Você lembra? Então, não quis. Olha só como é que são as coisas, né? Eu venho de uma família muito simples. Minha mãe era professora, né, aposentada. E meu pai era funcionário público. Naquela época, assim, eu não tinha muito acesso, sabe? Eu não sei se eu não sabia que existia Disney. Eu sei lá, eu não sei se eu era alienada ou se eu não tinha não era informação mesmo, sabe? Próximo a gente, né? E aí, assim, eu achava que eu ia ser professora, porque minha mãe era. E aí, com 15 anos, surgiu uma vaga lá onde minha mãe trabalhava. E aí minha mãe ofereceu pra minha irmã, que tinha 18, surgiu uma vaga, você quer? É pra ganhar meio salário. Eu tô batendo aí toda hora, né? Eu falo com a mão. O YouTube tá tomando um monte de pancada. A Erlane fala muito bem. Eu fico assim, deixa eu fluir, porque ela é muito boa. Eu sou muito falante, né? Muito bem. E aí minha mãe ofereceu pra minha irmã, surgiu uma vaga pra dar aula, você quer pegar? Ganha meio salário. A minha irmã falou, só se for pra matar aquelas crianças. Falei, deixa eu ir. E minha mãe conversou com o diretor, tinha 15 anos, né? Ele falou, eu pago 1/4 do salário mínimo pra ela. Falei, tá ótimo, meu filho, dá pra comprar as roupinhas pra ir na rua de noite, né? Tá maravilhoso. Fui eu trabalhar, então assim, eu achava que eu ia ser professora. E aí eu fiz o 1º, 2º e o 3º ano, né? E naquela época existia um magistério, não sei se vocês lembram disso, não existe mais, lá no Senec. Então eu fazia científico de manhã, Senec à noite e dava aula à tarde. Não tinha tempo de nada. E aí quando eu terminei, uma amiga minha, a Carla, falou comigo assim, Erlane, eu vou prestar vestibular em Friburgo para fisioterapia, vamos? Vamos. Uma outra amiga falou, Erlane, eu vou prestar vestibular para fono, lá em Petrópolis, vamos? Vamos. Você tem noção, tipo, como que eu queria fisioterapia, entendeu? E aí, eu passei para fisioterapia, nem fui fazer a fono lá, e eu fui para Friburgo fazer fisioterapia. Eu entendi, a única coisa que eu sabia é que eu queria ajudar as pessoas. E aí, quando eu fui entender o que era fisioterapia, eu sabia que eu podia fazer fisioterapia ajudando idosos.
eu já gostava disso, tá? Você Eu já gostava gostava tanto de idoso, Senhorzinho? quando eu era criança, gente, eu juro. Minha mãe tá viva e pode falar, pode provar isso. Eu tinha mania, Bonai, de sentar perto dos idosos, aqui não é molinho debaixo do braço. E Então, eu ficava fazendo carinho do braço do idoso. isso é um dom, assim. sabia? Juro pra você. Já era o seu dom A de minha querer mãe fazer um isso. dia me É lembrou o dom. disso. Minha mãe falou, Irlane, você lembra que você fazia Aham. isso? Tinha uma tiazinha que chamava Tia Inês. Mora na Praça da Bandeira, morava, né? Todas as vezes que eu chegava perto dessa tia, eu tinha que dar um jeito de sentar do lado pra apertar os bracinhos dela, que era molenguinha, eu E gostava às de vezes fazer era carinho uma nela. coisa que já estava te chamando. Era pra intrínseco, né? Sempre gostei muito dos meus avós. E aí eu fui fazer a fisioterapia assim, sabe? E aí durante, né, a fisioterapia, Curso, todas as tal. cadeiras, as grades voltadas para o idoso eu gostava. Quando eu fui fazer estágio, eu já pedi para ficar na área voltada para geriatria, para longevidade. E aí eu já fui trilhando o meu caminho ali, sabe? Lá no Rio eu atendi muito estética, porque eu tinha 2 ortopedistas que me indicavam paciente e uma plástica. Então, esses médicos me passavam esses pacientes Você e eu atendeu. era autônoma, né? Uhum. Então, eu atendia todo mundo. E então, eu peguei muita estética lá no Rio de Janeiro. E Mas foi começando sempre a direcionar mais até que ficou mais... o meu foco era mesmo o idoso. Eu estava até prestando atenção aqui. Elaine, mais pra frente, eu não sei, você está com módulos online, né? De cursos, né? Que você Isso. dá. De um possível instituto, né? Alguma coisa pensada, física, assim, para alojar não é a palavra, para você... Uma hotelaria para idosos. Exatamente. O que eu acho que falta hoje? Hoje você não tem lares assim, especializados nesse cuidado todo, que você... Tem esse o asilo, capricho, mas é a uma gente não coisa... sabe. Então, eu vou contar para vocês um sonho. Uhum. Eu tenho um sonho de montar um lar de idosos aqui em Leopoldina. É caro isso, Uhum. não é barato, mas assim, é um projeto que eu tenho de vida. Quantos idosos vão ter lá? Se eu conseguir colocar 10 idosos e poder oferecer qualidade de vida para eles, eu já até pesquisei, tá? Diz que o mínimo que você consegue para ter um lar de idosos, para ele se manter, são 17 idosos, tá? Eu já procurei saber isso. Mas eu acho que a gente precisa disso aqui. A gente não tem na região uma hotelaria para idosos particular, entendeu? A gente não tem isso. Então, assim, esse é meu sonho. A gente tem até um terreno, né, que eu falo que um dia eu vou montar lá, sabe? Se eu vou, pode ser um projeto Deus até sabe, também, né? Projeto pra Mas eu tenho muita vontade. alguém criar aí, ó, na cidade, ó. Empresas, né? Não, assim... Governo, prefeitura, às vezes tem, né? Querem É um fazer uma projeto coisa que diferente. não existe erro nele, porque a cada ano que passa vamos ter mais idosos, mais pessoas precisando de um cuidado especializado. Então, assim, é um super ramo que tá aí e aí, assim, né? Só que precisa de um investimento. Às vezes né? eu penso que às vezes o próprio idoso, ele sente que está sendo um peso ali pro pessoal, né? Sim. E eu acho que às vezes é um lugar para ele até, né, ficar, não, pô, ali eu tô com a minha galera e tal, a pessoa pensando como eu. Então, e assim, existem lares e lares, né? A gente tem que ser uma coisa, já viu né? lares que não são bons. A gente vê direto em reportagens. Isso. De acontecer maus tratos, aquelas coisas, né? sacanagem. De repente a família acha que está num lugar super tranquilo e está sendo pior, né? Tá causando traumas ali que ele vai... E existem profissionais também que não são capacitados. Não sei se vocês viram agora há pouco tem tempo paciência um nenhuma, cuidador, ele socando a cabeça do idoso com... E assim, eu falei isso com você porque Eu não vou nem o seu dizer. é uma coisa tão assistida e que você já está fazendo com tanto carinho há muito tempo, então a sua credibilidade dentro disso, aliado a isso tudo que você faz, eu acho que seria perfeito, né? Acho que seria... Mas Papai do Céu sabe das minhas projeto. intenções. Pode fazer. Pode. Pessoal, se já está com esse olho, Pessoal, essa pergunta aí é teu. Pessoal, assim, é tão bom ver a Irlane falar, né? A paixão que ela tem. Eu estava falando com ela em off também, que é um público que eu gosto muito, sabe? Que eu gosto de ajudar. Quando o idoso chega lá, assim, às vezes por uma indicação médica, poxa, que tá assim, que tá assado, eu fico, nossa, eu tenho que ajudar essa pessoa a ter menos dor, a ficar mais funcional, fazer as coisas do dia a dia, que às vezes nem levantar da cadeira consegue. Então, cara, é um público que eu gosto muito. Explica para os nossos ouvintes, espectadores, o que é fisioterapia para os idosos e o que é ser uma cuidadora de idosos?
Então, eu acho que, se for possível, né, todo idoso deve fazer uma fisioterapia e esse fisioterapeuta, em algum momento, vai encaminhá-lo para um profissional de educação física para fazer um acompanhamento, né? Às vezes o idoso está sem dor nenhuma, ele vai direto para o profissional de educação física. Eu acho que é muito importante essa evolução, tá? Eu não gosto do paciente que fica com fisioterapeuta pro resto da vida, porque, entre aspas, a fisioterapia existe um estereótipo de que ele tá doente. E se ele for pra academia, ele já pensa, nossa, eu tô melhorando. Eu já tô avançando. Né? Eu tenho um paciente mesmo. que eu até comentei com você, quando eu falei com esse paciente assim, ó, eu vou te dar alta e agora você vai pra academia. Ele falou, não tenho condição. Eu falei, claro que você tem. Eu não tenho mais nada pra fazer aqui com você, filhinha. Esse pezinho aqui não tá adiantando mais nada. Agora é hora de evoluir. Vambora. E ele ficou numa felicidade tão grande quando eu falei com ele que ele podia ir além, né? É um paciente que é cadeirante, né, de certa forma, com uma grande debilidade. E o que acontece? Quando você fala com o paciente, ó, é hora de evoluir, não existe idade para a pessoa se sentir bem, ter bem-estar. Então, quando ela vai para uma academia, que às vezes ela nunca nem tinha entrado nela, porque a gente está falando de 12 de 70 anos. E nem sabia que algum dia iria ainda, Exatamente. Né? Tem isso também. Então, isso é muito bacana. Então, a fisioterapia, ela, na minha opinião, ela é o início de uma extensão da atividade física para depois eu mandar esse paciente lá para o profissional de educação física. E a importância também, né, da gente pensar que o idoso, o meu cuidador de idosos lá, ele deve ter capacitação para saber lidar com esse idoso. Eu trabalho só com idosos, todos os dias eu respondo, sei lá, 50 perguntas ou mais de pessoas me pedindo ajuda. E existem momentos que são muito difíceis. Idosos que estão com demência, idosos que estão agressivos, idosos que começam a querer fugir de casa, que não compreende que ali é a casa dele. E ele fala, não, aqui não é minha casa. Porque na cabeça dele, a casa que ele tem em mente pode ser a casa que ele viveu lá na infância dele. Porque a demência, muitas vezes, vai se perdendo e ele vai lembrando só do passado. Então, na cabeça dele, tá a casa que ele morou com a mãe, sei lá em Providência. Então, ele quer ir para aquele lugar. E aí, quando o cuidador não tem esse conhecimento, é muito difícil. O cuidador que eu digo, gente, não é só o profissional, é o familiar também. Eu respondi uma mensagem hoje de uma filha dizendo assim, Erlaine, minha mãe tá com demência, eu e minha irmã a gente tá revezando, mas tá muito difícil. Quando vai chegando à tarde, ela fica muito agressiva. E chega um ponto que minha irmã não aguenta, ela bate nela. Eu sei que é errado, mas a gente não aguenta mais. Já são 2 anos assim. Socorro, né? Exatamente. E aí, gente, existem uma gama de coisas que devem ser feitas. Primeiro, entender, não é ela, é a doença. Sabe por quê? Se eu aparecesse com uma pessoa aqui, com uma ferida enorme, muito feia, cheia de pus, você olhar aquilo, você falar, coitada, você tá vendo. Mas quando é uma demência, quando é uma doença relacionada ao envelhecimento, você não tá vendo, tá intrínseco. Então, muitas vezes as pessoas não dão credibilidade para aquilo. Uma coisa você vê o negócio, você vai ali e passa alguma coisa para ver se tá tendo uma melhora. Exatamente. Mental. E assim, neurônio que morre não consegue se recuperar mais. Então, cada vez vai morrer mais neurônio. E às vezes você vê um profissional que já trabalha às vezes como cuidador, fala assim, doutora, então, ela tá com Alzheimer. Vai melhorar quando? Não vai melhorar, vai só piorar. Então, assim, a gente precisa de divulgar, a gente precisa de falar da importância de você saber cuidar do seu idoso, seja você familiar, seja você profissional, né? Para poder saber como lidar. No YouTube lá, né? A gente estava falando até da sua quantidade significativa de seguidores lá. Lá você aborda só idosos ou você... do começo ali do canal ali, você abordava em geral, assim, a fisioterapia? Não, então, lá no início no meu canal, lá no início, quando eu comecei, qual que era a intenção? Ensinar exercícios para ajudar as pessoas de uma forma geral, os idosos de uma forma geral. Então, tem vídeo tipo de esporão de calcânio. Mas você sempre focado em idosos no canal? Sim. Já começou assim. Porque, de repente, a pessoa que vai acessar seu canal lá, ela vai por data e ela quer ver um vídeo lá do começo, saber como é que é. Então, você sabe curiosidade. Que tem eu tenho curiosidade. Vai seguindo igual a série, né? Se eu for ver um vídeo seu hoje,
eu vou querer ver o seu primeiro. Então, eu quero fazer uma comparação. Deixa eu te contar uma coisa. Até uma coisa só pra dar uma... Você viu? Eu quero ver o antes e depois dela. Você viu? Eu não consegui ainda, mas essa madrugada eu vou ver. E quando eu começo a maratonar. E aí eu começo a ver um atrás do outro. E aí eu vou vendo, tipo assim, os mais vistos. Aí eu vou fazendo aquela seleção e vou coando. Então, olha só como é que são as coisas, né? A dele é muito legal. Uma das aulas, lá, porque assim, eu monto o curso de cuidador de idosos. A pessoa tem que saber cuidar bem do idoso. Mas não adianta ela ser uma muito boa profissional, ter muito conhecimento, mas não saber mostrar isso para o mundo. Então, um módulo do meu curso é o marketing do cuidador. Então, uma das aulas lá, eu faço exatamente isso, Juliana. Eu coloco o meu primeiro vídeo. E aí, no meu primeiro vídeo, eu tô... Oi, gente, tudo bem? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquela coisa mais Mais robotizada. Depois... E nada pode dar errado. Nada pode dar errado. E aí você fica... Você não se permite o erro. Exatamente. E hoje em dia não, meu filho. Se errou, se deu errado, fala, ih, gente, peraí, deixa eu arrumar aqui, não sei o quê. Né? Mas no início você não quer que nada dê errado. E aí eu mostro esse vídeo e mostro o vídeo de hoje em dia. E tá tudo bem, tipo, se o caminhão passar e fizer um barulho, eu falo, ih, gente, peraí, cachorro, não sei o quê. E até o pessoal gosta, sabe? Eu acho que hoje a coisa, quando ela sai de contexto, ela fica mais interessante do que aquela muito bem feitinha. Então, deixa eu te uma contar vez o Juliano que quebrou uma cadeira aqui, a gente estava entrevistando, ele quebrou. Eu já coloquei coloquei lá na pegadinha, falei, não vou tirar essa edição, né, na edição. Coloquei ela lá. Eu sou um aprendiz aqui, eu tô aprendendo. Então foi muito bacana, todo mundo comentou. E aí, escuta essa. O povo adora isso, né? Adoro. Eu adoro mal feito. Eu tava lá fazendo uns vídeos, um dia, a Juliana Fajardo, sabe quem que é a Juliana? Juliana Fajardo. Juliana estudou comigo. Juliana me mandou um vídeo assim, Erlânia, eu tô com esporão de calcânio, eu tô com muita dor. Faz um vídeo disso pra mim que eu não aguento mais. Falei, claro. E eu fazia vídeo no final de semana e o Herma gravava pra mim. E aí eu ia lá fazer o vídeo. E aí o Herma ficou assim comigo. Juliana nem sabe disso, vai saber agora. Ela assiste todas as lives que você assiste. Então escuta aí, Juliana. Não, e você sabe que eu falo que se um dia eu for famosa nessa vida, a Juliana vai estar na primeira fila, porque é ela que me ajudou. Escuta essa. Só que quando você é bom, que você tem coração bom, que você tem honestidade... E você quer ajudar o próximo, Deus ajuda. Herma ficou o vídeo inteiro assim. Você tá de sacanagem, você vai fazer esse trem pro pé. Não pode falar sacanagem. Não, não tem problema não. Vamos falar Desculpa, gente. Isso não. Não tô acreditando. Ninguém vai ver esse vídeo. Negócio de pé. Pelo amor de Deus. Nossa senhora, que vídeo ruim. Não sei o quê. Passamos ali, sei lá, 1 hora gravando aquilo e o Herma na minha cabeça que o vídeo era horrível. Falei, Herma, eu vou fazer. A menina tá com dor. Eu vou ajudar a menina. Enfim, fez o vídeo. Postou, gente. O vídeo viralizou no coração. A gente menos espera, né? O vídeo, tipo assim, eu devia estar com 5 mil seguidores, 6 mil seguidores. No mesmo dia, 10 mil, 20 mil. O Instagram nem existia, Você já tá? pegou plaquinha? Já. Qual que 100. Tem plaquinha, a plaquinha do YouTube primeira lá no é... sul, tem? 100 mil. É a dourada? A prateada. Prateada. A dourada Já vi uma plaquinha de do 1 milhão. YouTube lá no seu canal. Conclusão, meu filho. No YouTube, tipo assim, num dia a gente foi pra 60 mil. Por causa da isso? Juliana. Aí. Nossa, Juliana, ó. Juro. Todo Meia mundo- meia. Juro. E aí, caramba, que legal, hein? eu comecei a agradecer as pessoas e aí a gente resolveu fazer uma live. Escuta essa. Cheguei em casa, tipo assim, 9 horas da noite, o Renan falou, não, vamos fazer uma live pra agradecer as pessoas e tal. Então vamos, né? Aí assim, igual ele tá lá, assim, a minha mesa era uma mesa de vidro, né? E eu cheguei em casa, tomei um banho. Ninguém vai ver a parte de baixo mesmo, né? Você coloca uma blusa aqui bonitinha. Eu coloquei um William Bonner. short. Só terno e bermuda. Eu coloquei um short. Short cor da pele, tá? Tipo, era um short curto, assim. Minhas pernas é gorda, né? Então, tipo, o short entrou pras coxas, assim, né? Mas eu não tô nem vendo isso, não. Aí tô lá, olá, pessoal, muito obrigada. Nossa, atingimos não sei quantos mil inscritos, não sei o que, rarará. Aí, de repente, eu leio assim, gente... Nossa, ela tá fazendo live de calcinha. Aí eu pensei, não é possível, né? Aí vem outro. E ela tá de calcinha mesmo. Aí eu tô assim pro Herman, levanta. Pra poder levantar que tava aparecendo, né? E o Herman tá assim, que? E o povo metendo o malho que eu tava tirando. Então tá, gente, obrigada. Foi meu primeiro ao vivo, filho. Ó, você não tem noção, não. Nervoso. E aí que viraliza mais ainda, porque a galera gosta mal feito. Meu Deus do céu. Eu tô de short. Só que, tipo assim, hoje eu falaria, gente, pelo amor de Deus, aqui, ó, tô de short, né? No início arrumaria o fica mais short, né? travado. Mas no início você tem muita vergonha, né?
E aí depois, não, você vai criando intimidade com a câmera, você vai perdendo a vergonha e você vai melhorando. Se você erra, você sabe contornar melhor, levar melhor, né? Tipo uma esportiva, né? Então, assim. E os improvisos que acontecem, a gente, hoje em dia, eu falei, gente, peraí que deu errado, peraí, deixa eu arrumar aqui. O Herme é perfeccionista. Isso é bom, tá? Porque eu sou a mão na massa, sabe? É pra fazer o quê? Ele edita também seus vídeos todos. Então, a gente tem um editor, né? Mas o Herman também sabe editar. Então, assim, ele faz tudo. E ele é perfeccionista. A iluminação tem que estar perfeita, não sei o quê. Ele tem um olhar, tipo assim, antes de eu vir pra cá, ele falou, coloca a câmera, não sei o que. Ele é muito bom no que faz. E aí, o que acontece? A cada vídeo, a cada coisa que a gente vai fazer, ele compra todo o equipamento, ele olha a iluminação, ele olha tudo e eu sou a mão na massa. Então, é uma parceria que dá muito certo, assim, sabe? Porque... Cada um tem sua função ali e bora pra frente. E aí, devagarzinho, a gente vem crescendo muito legal, aí, né? Muito legal. Fazer essa? Pode ir. Vamos lá? Nas suas redes sociais, eu vi você esse jeito aí que a gente tá vendo. Passa essa informação, sempre alegre. Então, qual que é a linguagem e para quem que você destina seus assuntos, geralmente? Deixa eu contar, né? A inteligência artificial, a gente está fazendo uma mentoria com um cara, né? Que chama Thiago Kalimann. E ele tá ensinando a gente a mexer no chat GPT lá, né? E aí, se você coloca um vídeo seu lá no chat, ele faz a sua leitura de quem é você. E aí o chat disse que eu sou uma pessoa espontânea, uma pessoa que passa informação de valor, uma pessoa que fala da forma que o público ouve e capta a mensagem, tipo, sem um linguajar muito requintado. E é exatamente isso. Eu tento passar informação, tipo assim, de tete a tete, como se a gente estivesse batendo um papo aqui, nada de falar um linguajar muito específico, técnico, sabe? Também, que as exatamente, pessoas, né? Eu tenho esse cuidado, porque quem vai estar vendo aquele vídeo, muitas vezes é uma pessoa que não é da área da saúde, está cuidando da mãe, do pai. E se você quiser ser, né, um profissional dessa área, aí você vai lá e faz o meu curso. Lá no curso você tem um módulo que é só de fisiologia, um módulo só de anatomia, um módulo só relacionado à parte geriátrica do idoso. Então, assim, aí lá sim. É uma lá preparação para exatamente. Mas, assim, no dia a dia eu tento dar acessibilidade a todos. Qualquer um que vai assistir os vídeos vai conseguir entender. E, principalmente, né, são informações, às vezes, tão simples, sabe? Que às vezes as pessoas não têm noção delas, né? Uma coisa que aconteceu, acho que foi na semana passada, em relação à sopa, né? As pessoas têm muita mania, até falei isso na entrevista que eu dei outro dia. Todo mundo acha porque o idoso vai perdendo o apetite, porque as nossas papilas gustativas, elas vão perdendo o mesmo sabor. Sim. Então, o sabor da minha comida hoje, quando eu tiver com 70 anos, não vai ser mais o mesmo. Eu não vou conseguir sentir o sabor tão... né, apurado, né? Apurado. Então, não vai tendo tanta gosto a comida mais pra ele. E aí, os familiares entendem o seguinte, vamos dar sopa? Porque na sopa você coloca todos os legumes lá, faz aquele sopão, coloca o músculo, que é aquele caldo do músculo, nutre, né? Que vai estar nutrindo e é melhor do que dar comida. Só que o que acontece? Quando você dá a sopa você põe na boca e engole. Engole. O que acontece? Para de fazer a mastigação. O movimento de mastigar é muito importante para manter toda essa musculatura forte. E aí, se para de fazer a musculação orofacial, causa disfagia. O que é a disfagia? O engasgo que vai evoluir para uma sonda, muitas vezes. Então, o familiar, às vezes, está contribuindo para o seu ente querido usar a sonda e nem sabe disso. Empurrando sopa, só sopa só também sopa. Não é. Então, assim, então eu não posso dar sopa pro meu idoso? Não, pode. Mas, por exemplo, na hora do almoço, dá comida, arroz, feijão. Ah, não, mas ele tá com dificuldade. Faz um arroz mais cozidinho, né? Pode ser uma comida mais cozidinha, mas ele vai comer, ele vai mastigar. E repara que o idoso começa a falar mais baixinho, então o tom de voz dele já diminui. A gente tá falando aqui, a gente tá movimentando o tempo inteiro. Então, meu músculo tá sendo ativado, é como se eu estivesse lá na academia, né? E aí, é um exercício, né? Diário. Exatamente. E aí ele já ficou idoso. O tom de voz já baixou. Então ele tá falando... Exatamente. E aí na hora de comer também ele só engole a sopa. Isso vai causar uma fraqueza absurda, né? Então a gente precisa de entender. Na hora do almoço, arroz, feijão, legume, verdura. À noite eu posso dar sopa? Pode.
é mais leve, né? Eu posso dar sopinha, dá com uma torradinha, que ele vai molhar ali, tem que mastigar a torradinha. Então, é importante a gente pensar nisso. Às vezes dá o pão, mas aí ele molha o pão lá no café com leite. De novo, só engoliu, não mastigou nada. Muito macio. Já vai pegando os macetes ali de facilitar, né? Então a gente... E é uma pequena dica que vai fazer uma diferença lá na frente para o paciente não ter que evoluir para uma sonda. Eu já penso nos senhorzinhos já trabalhando esse exercício. Desde a sua formação até os vários cursos que eu imagino que você deve ter feito, né, ao longo da carreira, algumas inspirações desde escolher o curso ou depois que você formou? Então, assim... parentes... amiga, a senhorinha do bracinho molinho. Então. Você já teve sempre esse contato, né, com as pessoas mais velhas e teve sempre esse carinho. Mas algumas inspirações assim que você poderia ressaltar que foram maiores assim para te inspirar de verdade? Então, na verdade, na minha vida acadêmica, né, eu acho que eu tive como inspiração 2 professores que eram muito bons. E eu olhava para eles e eu pensava, eu quero dar aula igual a eles. E eu queria muito dar aula, sabe? Queria muito dar aula, eu queria muito ser professora. Minha mãe tinha sido professora, eu achava que eu ia ser professora, lembra que eu contei? E aí eu queria dar aula. E eu tive esses 2 professores e depois, em uma época da minha vida, eu fiz um tempo de cursinho pré-vestibular para tentar medicina. E nesse cursinho eu conheci um professor de química que chama Alcides, que é um cara que, assim... Esse cara me mostrou que todos os dias, se você não estiver fazendo o que você ama, troca. Esquece. Vai ser feliz, sabe? Se você está trabalhando hoje com algo que você não gosta, pare e pense, eu gosto de quê? E vai fazer o que você ama. Essa vida é curta demais pra gente não fazer o que a gente ama. Então, foi um grande aprendizado, assim, pra mim, esses 3 mestres, né? Então, eu digo que são minhas maiores inspirações, assim. Mas nesse ramo da geriatria, né? A gente está começando assim a engajar nisso. Não tem uma pessoa que eu fale assim, nossa, mas esse profissional é um cara que, ou sabe? alguma pessoa que você recuperou e que você ficou extremamente feliz, sabe? Isso muitos. Eu acabei de falar aqui, né, do seu Jurandir. Eu adoro atender paciente de AVC, né? Paciente de AVC, ele fica sem andar e você consegue colocar ele para andar. Eu choro em todas as vezes que eu coloco o paciente para andar. Então, assim, na minha vida profissional, né, eu nunca gostei muito do que era fácil. Eu gostava dos mais difíceis para tentar fazer, né? E aí, isso é uma coisa muito interessante, né? Quando você atende um paciente que ele quer também, nossa, o resultado é bacana demais, né? É o que acontece com você também lá na educação física, né? Meus idosos lá, eu gosto de ver a melhoria deles. Às vezes eles chegam lá, igual eu falei, né, não conseguindo caminhar por muito tempo, não fica em pé por muito tempo, não levanta de uma cadeira. Depois eu vejo eles fazendo exercício com uma esperteza até de descer num degrau. Eu falo, cara, sabe, é muito satisfatório. Pessoal, vamos dar uma faturada, a gente vai para o nosso intervalo também para a gente ver as redes sociais aqui, tá? E um abraço também para os nossos patrocinadores, Academia Gonai Fitness, Calabria Suplementos e da Mata Bebidas. Um abraço para todos. A gente já volta, a gente vai falar da semana, né? A Semana da Cuidadora de Sucesso, daqui a pouquinho, a grande Erlane Rezende. Um abraço, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, Erlane Rezende aqui hoje com a gente, lembrando nossas redes sociais, tá? No Instagram, ao vivo, Papo Fit na web, Facebook, ao vivo também, Papo Fit, e no YouTube, Papo Fit, final de semana, tudo editado pra vocês. Júlio, é contigo, meu garoto. Erlane, continuando aqui, o papo tá maravilhoso. Fale pra gente sobre a Semana da Cuidadora de Sucesso. O que seria isso? Então, quando eu comecei lá atrás no canal, né, falando para idosos, para cuidadores de idosos, os cuidadores, eu fazia encontros presenciais lá no Rio para ajudar as pessoas de forma presencial. E aí, no Natal, um primo meu encontrou comigo e falou, Erlane, você fala bem demais, filha. Vai pro mundo, vai falar pro mundo. Eu falei, imagina, eu tenho vergonha disso, de forma alguma. Mas isso tem quanto tempo, isso que ele falou? Isso foi em 2004. Não, 2014. 2014. Né? Então, 2014. Já tava começando a estar palestrando em ar. Aí eu falei, não tem jeito pra isso não. Passou um ano, Natal de novo.
encontrei com o primo e ele falou. E aí ele já conhecia o Érico Rocha, o Pedro Sobral, aquelas pessoas que eu te falei que te ensina a fazer o passo a passo do lançamento, né? E aí ele falou, Irlane, você não tá entendendo, você tá perdendo muito dinheiro, e o Herman sempre foi muito esperto com rede social, com computador, né? O Herman é autodidata, assim, ele pega um computador e desmonta e monta e ele resolve o problema, enfim. E aí eu cheguei em casa e falei, Herman, Patrick falou isso comigo, e aí ele falou, cara, deixa eu ver. E aí o Herman maratonou em uma semana o YouTube do Érico Rocha. Ele falou, Irlane, esse cara sabe muito. Meu Deus do céu. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer um trabalho. Os cuidadores, né, começaram a pedir, me perguntar, você tem curso? Você tem curso? E aí eu falei, não tenho, né? Mas aí começou a me antenar. E aí o Herman começou a falar comigo, cara, larga tudo, vamos montar o curso. E eu dizia, não, né, deixa eu com o meu presencial aqui no Rio de Janeiro, trabalhava muito como fisioterapeuta, né? E aí um belo dia a gente teve que voltar para Minas, né? Eu já contei, o Herman foi sequestrado, né? E a gente voltou por conta disso. Você não sabe disso? Eu não sabia. Não, eu achei que estava naquele trabalho até hoje, que era de ouro, e que ele aconteceu no Mercado Livre lá numa época que ninguém usava o Mercado Livre. Exatamente. Eu trocava essa ideia com ele lá quando a gente encontrava lá, quando ele tinha vizinho lá. Então pra mim ele estava até hoje, estava na crescente. Aí outro dia eu não sei, acho que foi meu cunhado, eu falei, não, Juliana, não tá não. Exatamente. Porra, aconteceu uma parada meio brutal aí. Eu falei, não, exatamente. Cara, depois a gente troca essa ideia, porque tá todo mundo correndo, eu até assustei quando ela falou isso. E aí, mas é Deus de novo, né? Deus põe a mãozinha na hora certa, da forma que Ele quer. Mudar, E aí Deus falou, sacudi vocês aí, então vou voltar. E a gente voltou. E aí, o Herman ficou mais ou menos uns 2 anos falando comigo para eu largar tudo e ir para o mundo digital. E eu tinha muito medo de largar o certo pelo duvidoso. E aí veio a pandemia. E aí, minha filha, comecei o curso já estava pronto, só eu não conseguia dar uma atenção para aquilo. Só turbinou, né? Aí foi. Apesar, eu sempre falo isso, apesar de tudo que aconteceu de triste na pandemia, ela também possibilitou a gente enxergar outras formas de trabalhar, de viver, né? Outras formas de estudar. Então, isso foi muito bacana. E aí, hoje, eu tenho um curso de cuidadores de idosos humanizados. Eu coloco essa humanização em destaque, por quê? Curso de cuidador tem um monte aí no mercado, mas preocupado com a humanização, onde eu coloco o idoso à frente, onde eu me preocupo em oferecer para ele uma qualidade de vida, são poucas as pessoas que fazem isso. E se você parar para pensar, ninguém para e pensa nisso. Como é que eu vou envelhecer? Você já pensou nisso? Como é que eu vou envelhecer? Como que vai ser? Como que eu vou... Quando eu estiver naquele lugar, né? As pessoas não se organizam para velhice, mas espera aí, ela vai acontecer. Não, e elas não se enxergam no processo de envelhecimento. Exatamente. Igual a gente está agora. A gente não olha. Aí passa tão rápido que daqui a 10 anos a gente fala assim, nossa, tô velho. Já tô com 50, né? Então, assim, as pessoas não param para pensar que isso vai acontecer. E vai, se não aconteceu, você morreu. Foi pior. Então é melhor que a gente envelheça. Eu quero envelhecer muito. Então, assim, é a mesma coisa de que você ir para uma viagem e não separar sua mala. Não procurar saber se vai estar calor, se vai estar frio, se você tem que levar, qual é o tipo de roupa que você vai ter que levar para aquela viagem. É exatamente isso, gente. Porque você sabe que você está numa viagem, que você vai chegar um dia naquele momento. E o que você organizou para aquilo? Então, as pessoas, às vezes, assustam quando chegam lá. E cheguei. Então, eu não organizei nada. Eu falo muito isso também com meus alunos lá. Ainda mais quando eles já vêm, né, com essa questão da idade. Eu falo, cara, vocês querem depender dos outros, assim, né, o resto da vida, vocês também têm que ter uma funcionalidade, vocês têm que ter uma autonomia, porque se você só ficar dependendo dos outros, sua qualidade de vida também, né, você pode cair, você pode machucar, você vai depender de alguém. Mas e depois? Você não busca uma melhora, você não vai buscar uma evolução mais na frente. Então isso é importante você passar também para a pessoa que vai cuidar. Ele está fazendo isso para quê? Para que ela melhore, que ela avance. Não só para ela ficar ali parada, igual um boneco, igual um vegetal, igual você comentou aquela hora.
Exatamente. E hoje em dia, né, existem especialistas de todas as áreas. Existe o médico geriatra, existe o nutricionista que vai cuidar dessa alimentação, existe o neurologista para doenças neurológicas, o ortopedista. Então, assim, existe a gente tem literalmente uma rede multidisciplinar, né? O fonoaudiólogo falando da disfagia que eu havia comentado. Então, existem vários profissionais que podem ajudar. E aí, para que isso aconteça, né? Primeiro, a gente tem que ter o conhecimento que aquele profissional vai ajudar a gente. Convencer o idoso, porque muitos idosos têm a resistência. Não, já tá velho mesmo, não tem jeito. Deixa pra lá, E aí, o profissional tem que ter a empatia de ir entrando aos poucos, né, e conquistando aquele idoso. Eu tô atendendo um idoso agora que ele é bravo demais da conta, muito bravo. E a família me falou assim, ó, eu vou te contratar, mas já é a terceira profissional de fisioterapia que a gente contrata e ninguém fica. Ele não aceita. Então, eu já vou te avisar, e aí, né, se não der certo, tudo bem, tudo bem. E aí, eu fui comendo pelas beiradas, literalmente. Tinha dia que eu ia lá e eu não fazia nada com ele. Eu ficava papeando, eu ia lá andando, então me mostra a área externa da sua casa. Aí, ela ia comigo na área externa, mostrava tudo que tinha lá, e aí... Você entrando no mundo dele devagarzinho. Exatamente. Gostava de plantação, e aí mostrava lá a horta, e aí eu perguntava como que plantava alface. Eu não entendo nada daquilo. Mas eu ficava você lá. Você querendo entender o mundo dele para poder saber onde entrar. E aí você vai ganhando a confiança. E aí um dia ele foi pegar lá um alface e aí... Aí, tá vendo? Por que doeu a coluna? Porque se eu nunca deixava fazer um negócio... Ó, eu te garanto, eu falei com ele assim, vamos anotar no papel. Você vai me dar 1 mês. Nesse 1 mês nós vamos voltar aqui e vamos fazer isso. Eu te garanto, um encurtamento absurdo posterior. E aí, nesse 1 mês... Coluna, né? Nesse 1 mês, eu fui lá nos alongamentos com ele, mobilização neural, e daqui a pouco, passou 1 mês, nós fomos lá fazer o teste do alface, né? Que foi a brincadeira que eu fiz. Vamos fazer o teste do alface hoje, então. Passou 1 mês. E aí, ele conseguiu abaixar lá com muito mais facilidade. Hoje, ele faz. Ele fala, não, hoje eu aturo a Erlane aqui. E é isso, entendeu? Não gosta de fazer, faz por obrigação. Mas faz, porque ele viu que vai dar resultado para ele. Então, a gente tem que ter, né, de fazer esse cuidado. E aí, o curso te permite isso. Você fazer um método, né? Que o meu método é o método humanizado, em que eu aprendo a técnica. É 1 ano de curso, tá? Então, a pessoa fica 1 ano comigo estudando. São 350 horas o curso. E aí, nesse 1 ano, ela aprende a ser uma cuidadora de valor, sabendo o que ela está fazendo, tendo segurança, né, expertise no dia a dia. E a importância também dela colocar a humanização à frente. Entender porque cada um de nós somos diferentes, né? Um gosta mais de plantação, o outro gosta de artesanato, o outro gosta de música, o outro gosta de dançar. Então, o que eu posso fazer dentro do que ele gosta para me poder cativar esse paciente? Né? O que eu posso fazer... os meus cuidadores, eles aprendem a fazer estimulação física e cognitiva com o idoso. Então, todos os dias existe lá até quem quiser, gente, eu tenho esse material que eu disponibilizo para as pessoas, tá? Que é o diário do idoso e a rotina do idoso. Que é o quê? Um diário que você vai anotar tudo que o idoso fez, o que ele comeu, quantas vezes defecou. Tipo um gerenciamento, né? Porque assim, o que você comeu ontem? Eu vou ter que pensar aqui para me saber o que eu almocei ontem. A gente vê ali, como é que você vai lembrar o que o idoso almoçou ontem, entendeu? Então tá tudo anotado ali. Aí, sei lá, no dia seguinte ele começou com uma diarreia. Nossa, ele tá com diarreia. Deixa eu ver aqui. Ah, não, ele comeu um pedaço de bolo que a neta trouxe do aniversário. Foi o bolo. Então, assim, você tem como acompanhar, né? Fazer as métricas ali do seu idoso. Então, assim, se alguém quiser, depois pode me chamar lá na rede social, @ErlaneRezende, eu passo o link para vocês. Até se alguém pedir para vocês, também posso mandar. E é um material muito bacana, que você pode acompanhar o seu idoso ali no dia a dia. E aí a gente faz o evento da Semana da Cuidadora de Sucesso. O que é esse evento? Um evento gratuito, online, onde eu ensino alguma coisa. O que eu vou ensinar? O que as pessoas estão me pedindo mais, porque não estão sabendo fazer. Então, eu já ensinei a fazer a aferição dos sinais vitais, eu já ensinei a cuidar de paciente acamado, eu já ensinei a dar banho no leito. Primeiros socorros. Esse de agora vai ser de primeiros socorros, porque as pessoas passando aperto, porque o idoso engasga, não sabe fazer a manobra para desengasgar. Paciente cai e aí levanta, o paciente já está com uma fratura, ele piora a fratura. Pega de qualquer jeito. Exatamente. Né? O paciente está com a pressão baixa, está com a pressão alta, o que eu tenho que fazer?
né? Hipoglicemia. Então as pessoas às vezes não têm noção do que deve ser feito acontece? na hora da urgência, na hora que o paciente passou mal. E agora? Você já tem que ter o conhecimento para ter expertise de saber o que tem que fazer naquele momento, né? E aí esse evento vai começar agora, dia 4 de setembro, e termina dia 11. E aí todos os dias tem aula, quer dizer, segunda, quarta, sexta e segunda, aulas ao vivo, online, né? E eu vou estar ensinando várias técnicas para os cuidadores. Quem são os cuidadores? Quem quiser participar, fica disponível. Normalmente nesses eventos a gente tem mais ou menos ao vivo umas 3, 4 mil pessoas ao vivo e depois umas 60 mil pessoas assistem esses vídeos. Vai muito visualizar, bacana, né? As visualizações. Você deixa um tempo visualizando? Até na segunda a gente deixa disponível. E aí na segunda eu abro as inscrições do meu curso de cuidador de idosos. Então quem quiser fazer no dia 11 vão estar abertas as inscrições. Quem quiser pode participar, né? É um curso de 1 ano, um curso que o aluno recebe o certificado, a carteira do cuidador, né? No final do curso, né? Tem que fazer o curso, eu não troco dinheiro por certificado. Eu sempre falo que eu coloco o meu nome no que é honesto, no que é correto. Então, assim, infelizmente, no mercado hoje, existem pessoas trocando dinheiro por certificado. Você paga, você recebe o certificado. Não sabe nada, e não sabe aprende nada. Eu não faço isso. A pessoa precisa de fazer o meu curso, isso é dito desde o início. E na plataforma você tem como acompanhar, né, a evolução do aluno. Então, assim, a gente vai mandando mensagem para essas pessoas durante o ano. Olha, você não está entrando. Ó, aconteceu alguma coisa? Está com alguma dificuldade? E no final, tipo assim, faltando 2 meses. Se você não cumprir, porque na grade curricular de escola, se você não cumprir 75%, você está fora, né? E aí a gente faz a mesma coisa. Porque o curso de cuidador de idosos, não existe uma legislação para ele ainda. Olha que coisa ruim. Então, qualquer um pode dar, qualquer um pode fazer. E aí, por isso que a gente tem maus profissionais. E se o cara ganha um certificado ali pagando... E aí ele leva isso... Ele perde o então, mas aí é um papel... A gente precisa de mudar muito isso ainda, tá? A gente tem alguns problemas nessa profissão. Não é importante o papel... É importante o seu aprendizado ao longo. Exatamente. Só que aí muitas pessoas buscam o atalho, né? Eu quero um atalho, que a gente estava falando. Né? Exatamente. E aí esse atalho atrapalha muito, porque a gente vai diminuindo, né, o intelecto desses profissionais e a gente vai lidando aí com pessoas fazendo coisas erradas, não tendo conhecimento, não tendo estrutura para cuidar de um idoso com demência no momento que ele está agressivo, de não entender que o idoso está... Toda tarde o idoso está mais agitado, que é a síndrome do entardecer, que eles não sabem nem o que é isso, que isso é uma síndrome que acontece todas as tardes, que o médico neurologista deve ser avisado. Às vezes, gente, eu deparo com... não dorme. Exato, eu ia falar isso agora. Às vezes eu deparo com cuidadores falando comigo assim, tem 5 dias que a paciente não dorme, ela tá ligada 24 horas. E ela fica vendo bicho no teto e ela não dorme e a gente tá estafada, não aguenta mais. Gente, existe tratamento, existe medicamento para isso, só que as pessoas não entendem isso. E o neurologista é o médico que vai ter a expertise de saber qual é a melhor medicação, o que é melhor fazer, sabe? Outra coisa também que acontece muito, né? Você leva o seu ente querido no neurologista, o neurologista fala assim, vamos avaliar, vamos ver como que vai ser, vamos acompanhar, e o médico não dá o diagnóstico. E aí o familiar fica muito frustrado, porque ele quer sair daquela consulta sabendo que o pai ou a mãe tem. Só que a avaliação... Né? Exatamente. Só que a avaliação, às vezes, não dá para ser feita em uma consulta, porque as doenças neurológicas, elas são muito parecidas os sintomas. Então, ele vai precisar de analisar mais tempo. Então, quando o neurologista virar para você e falar assim, a gente vai precisar de mais um tempo. Não acha que ele é ruim, não. Ele é bom. Porque essa é uma cautela, porque senão todo mundo tem Alzheimer. E não, existem muitas outras doenças neurológicas além do Alzheimer. 70% é Alzheimer? Sim, a maioria delas são Alzheimer. Mas existem outras também, que são outras medicações que são dadas. E às vezes o paciente é medicado de forma errada, entendeu? Então, leve, né, o seu ente querido no neurologista, leve no cardiologista, no geriatra, né? Pelo menos nesses 3. E aí depois vai direcionar para o que acha que deve levar, né? Mas é muito importante esse acompanhamento. E hoje, né, a gente está com a medicina muito avançada. Então, existe medicamento, existe terapia que vai ajudar no dia a dia, né?
eu passo ali todo dia na Marechal Deodoro. Eu acho que ali é sua clínica ou seu estúdio? Então, é o meu estúdio. Seu estúdio. Na verdade, eu não tenho clínica de fisioterapia. Não. Lá é voltado só para o canal, para os canal. alunos. Tem os funcionários que atendem, né? A gente tem as pessoas que atendem diretamente os alunos, né? E para tirar dúvidas de plataforma, pagamento, essas coisas. Marechal Deodoro é aquela que pega daquela padaria da Rua das Flores ali. Qual altura que é? É naquele prédio novo ali dos Fajardos ali. Do pessoal da Serra. Ficou bonito, ficou uma foto dela lá, maravilhosa de frente. É uma assim. foto photoshopada, sabe? Não, mas aí quando eu saio lá do escritório, às vezes a pessoa olha pra mim e fala assim: é você? Aí eu falo, não, é minha irmã. Parece. Mas não tô nem aí. Quer me ver feia, vai lá em casa, né? Não. Qual a família aqui? Erlane Pereira? Erlane Rezende. Rezende? Qual a família que você é? Então, meu pai chamava Décio, o apelido dele era Duia. Trabalhava na prefeitura. Sabe quem é? Minha mãe chama Ana, é professora, né? Mas já tá aposentada. A minha avó chamava Zilda. E o salão chama atenção, o salão. Então, porque tá do lado do salão, então não, mundo acha que é o salão. Que é o salão. Aí é uma extensão, porque assim, tá o salão da Bia, tá aqui a Elaine aqui, e tem um negócio de lanche. Então ficou uma fachada só e parece que é tudo dela. Então você olha ali, vão lá. E tipo assim, o cabelo tá bem iluminado, assim, as pessoas acham que é salão, né? Aí batem lá, não, é do lado do salão. Mas é muito engraçado quando a pessoa passa assim, olhando. É você? Eu falo, não, é minha irmã. Parece. E naquela época ainda tava mais loura, né? Então... E ali você passa mais da metade do seu dia? Passo. Como é que você divide hoje? Cara, eu acordo 5 horas da manhã. Não, porque assim, intensidade... Nota-se que é 100. E aí, isso é até bacana, que as pessoas acham que quem trabalha com o mundo online não trabalha. Trabalha muito. Muito. Mas trabalha até triplicado. Exatamente. Né? Você vai ficando cada vez mais exigente com você mesmo. Não, e entendeu? você tá ali pra responder, né? Tem as Se você saiu do consultório, é. você foi embora, filhinho. Se você saiu lá do salão de cabeleireiro, você foi embora. Não, a gente tá o tempo inteiro online, né? Eu levanto normalmente 5h30, aí eu vou pra academia, malho. Eu atendo 2 pacientes de manhã, ou 1, né? Dependendo. E aí eu vou pro escritório tipo 8 horas, 9 horas. E aí eu fico lá até todos os dias, 9h30 da noite, 10 horas. Paro pra almoçar, né? Mas aí a gente lancha lá e é um monte de trabalho. Eu tenho vergonha de falar isso, mas eu tenho que ser honesta. Eu não durmo nem um dia com trabalho em dia. Não tem um dia que eu durmo e falo assim... Porque é demanda, né, Helene? Eu sei. É uma demanda absurda. Eu sou assim, eu também nunca consigo, sabe? E por mais que eu seja exigente em tudo que eu faço, querer ser perfeccionista, eu nunca durmo tranquilo. Eu sempre acho que tá faltando alguma coisa. Então, às vezes eu até acordo meio da madrugada com coisas para fazer, sabe? Porque também esse negócio do mundo online não é só na região aqui. Você não está atendendo só um público aqui. Você está atendendo público às vezes de fusos horários diferentes. Exatamente. E tal. Hoje eu tenho cuidador da Itália, de Portugal, um monte de Portugal, da Suíça e da Venezuela. Então eu tenho esses 4 países que a gente tem aluno desses países. Você dorme bem? Durmo muito bem. Nossa, durmo muito bem. Desliga bem e vai. Desligo. Em qualquer lugar. Esse final de semana a gente foi para Barretos, né? Eu vi lá. E a gente ficou, minha filha, num chalé que o som não podia acontecer de meia-noite às 10 da manhã. O resto podia. Só que não era um som que ligava. Aquelas caminhonetonas RAM, aqueles povos de caminhonete. A caminhonete do cara era o som. E aí cada um ligava o seu. Conclusão, era uma poluição auditiva, você não ouvia nada no final da história, entendeu? Entendi. Mas eu, de tarde, tipo assim, a gente dormia, chegava, sei lá, 5 horas, 6 horas da manhã, dormia até as 10, né, que era o que eles deixavam, que o som torava, de tremer o chalé. Mas aí, quando dava umas 3 horas da tarde, eu saía lá do churrasco do pessoal, ia lá pro quarto, com o quarto tremendo, e eu dormia lá 1 hora, 1h30 todo dia para poder aguentar a próxima noite. Eu sou boa de sono, isso não é ruim, não. Mas assim, hoje eu já relaxei que não adianta. É muito trabalho, tem que ter vídeo todos os dias, né? Porque Você sobe vídeo todo dia? Todo dia?
Para a YouTube, plataforma. Ou... para o Instagram para... e Facebook todos os dias. Uhum. E para o YouTube 2 vezes por semana. Ah, tá. Entendeu? E aí Mas tem uma live ao vivo. O seu módulo lá de ensinamento todo Tá dia. pronto. Ah, tá tudo pronto. O curso tá pronto. Tá pronto. E aí, o que acontece? Muitos cursos que você faz online, você adquire o curso e você não tem contato com o profissional, né? Com o professor. Eu não faço isso. Os meus alunos têm aula comigo toda semana. Então, por isso que eu fico lá todo dia até muito tarde. Quando eu não tenho live, eu tenho que dar aula. Então, os meus alunos têm aula comigo toda semana, aula online e ao vivo. Então, eles conseguem tirar dúvida do que aconteceu naquele dia, naquela semana. É um contato mesmo, né? Semanalmente, para eu conseguir entender que eles estão evoluindo, entendeu? Então, por isso que a minha demanda de trabalho é maior ainda por isso. Além de um curso inteiro que eles têm lá montado, que eu vou liberando o módulo semana a semana, eu ainda dou essas aulas ao vivo para eles. Então, assim, todo dia quase eu tenho um compromisso, entendeu? Entendi. Quais seriam os exercícios para melhorar o cognitivo dos idosos? Então, aí eu costumo dizer que primeiro você tem que ver o que ele gosta de fazer, né? Então, se ele gostar de plantar, pode ser voltar, sei lá, fazer uma horta, né? Anotar o que vai ser comprado, anotar que dia que plantou, para ver que dia que a florzinha cresceu. Fazer um projeto para o plantio, por exemplo. Do que ele gosta, né? Exatamente. Se ele gosta de jogar, eu nunca esqueço de um paciente que eu atendia ele e a esposa. A esposa já estava com Alzheimer numa fase evoluída e eu levei um dominó para jogar. E aí, quando eu cheguei com aquele dominó, eu falei, hoje nós vamos jogar, hoje é dia de jogatina. Trouxe baralho e trouxe dominó, quero ver quem vai ganhar aqui. E aí sentou eu, os dois idosos, a cuidadora e a moça a cozinheira da casa, né? Vamos ver, aí sentamos lá, né, arrumando. E aí, de repente, o idoso de 94 anos vira pra cuidadora e fala assim, bate na mesa, me traz um uísque. Que? Aí ele, ué, quando eu ia jogar no bingo lá no Rio, dava uísque, ué, aqui não dá, não? Aí a cuidadora riu, né? Virou pra ele e falou assim, tá bom então, vou pegar. Foi lá, pegou o Guaraná, colocou... e deu pra ele o Guaraná, né? Aí ele bebeu, tá bom, né? E jogou, e aí, tipo, eu pisquei o olho pras cuidadoras, né? E a gente fez pra que ele ganhasse, né? Gente, eu tenho esse vídeo, a hora que ele ganhou, filha, ele terminou de beber o uísque dele, né? Que era o Guaraná, né? Terminou de beber e falou, eu quero ver alguém nessa mesa melhor que eu. Viu? E aí, aquilo relembrou as épocas de bingo do Rio. Antigamente era permitido o bingo do Rio, né? Então ele ia muito. E foi muito bacana. A gente ficou lá, tipo, 1h30 jogando bingo, baralho. Depois deve ter pedido mais, não? Uísque? Claro, né? E pra jogar, né? Não, e aí quando o filho dele chegou, porque o filho dele, parece que ele gostava muito de uísque na vida dele, né? Então o filho de vez em quando dava uma dosezinha. E aí quando o filho chegou, ele falou, aqui, ó, olha o que ela tá me dando, Fabíola tá me dando Guaraná. Eu queria uma dose de uísque, nós estamos na jogatina aqui. Aí o filho deu uma dose de uísque pra ele e ele tomou a dosezinha lá, feliz da vida, né? E nós jogamos lá 1h30 de jogo. E a idosa que tem Alzheimer? Ela não tinha cognitivo pra jogar. Mas aí o que acontecia? Na vez dela, eu falava com ela assim, ó. Conta quantas bolinhas tem, que era o dominó, né? E aí ela contava 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então 5, ó. Então 5 cabe aqui. O que ela conseguia fazer era contar quantas bolinhas tem. Ela não conseguia jogar, mas ela estava ali estimulando de alguma forma o cérebro dela. Muito legal. Já existem vários estudos científicos, né, que comprovam que se você estimular o cérebro é uma máquina, assim como um músculo, né? Se você estimular, ele dá resultado. Então, um paciente vai ter Alzheimer, mas se eu estimular esse cérebro, em vez dele ter o Alzheimer, sei lá, com 70, ele vai ter com 80, entendeu? A gente vai conseguir progredir um pouco mais também. isso, entendeu? E eu ouço muito falar, né? As pessoas falam, eu tava doida pra aposentar. Aí eu aposentei, Erlane, agora eu tô doente. E é isso, gente. O nosso corpo é uma máquina. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estar raciocinando. Se você aposentou, inventa outra coisa pra fazer, sabe? Eu acho que o pessoal tem bastante dúvida como é que acontece, né, o mal de Alzheimer. E aí a gente pergunta para você, como descomplicar isso? Como explicar até a pessoa desenvolver isso? Então, você está falando dessa desaceleração. Desaceleração, é interessante. Aproveitando essa pegada,
como descomplicar, né? Esse medo. Assim, não existe hoje, né, a causa, a gente ainda não sabe por que causa Alzheimer. Tem um fator genético que eles consideram, né, e aí eles consideram também que a falta de estímulo. Então, o sujeito aposentou com 50 anos, e aí ele passou a ser um especialista em controle remoto, né, um desliga e desliga controle remoto. Parou de ter estímulo, parou de fazer exercício físico, e aí, com isso... O que acontece? Esse cérebro ele vai ficando sem conexões. O neurônio ele precisa estar ali, ó, ligado, trabalhando. Eu falo isso muito também para o estado motor, né, da pessoa, e o cérebro, então, ele vai mais ainda. E saiu um último estudo científico agora, dizendo que se você malhar a perna, a liberação de uma enzima, se não me engano é a irisina, que vai para o seu cérebro, e isso evita com que você tenha Alzheimer. Então, existe um estudo que já fala sobre isso. É claro que malhar o corpo inteiro é importante. Mas as pernas. A perna em especial, Você sabe por causa de quê? As pernas, elas têm uma grande quantidade de massa muscular, de músculos envolvidos. Então, quer dizer, libera muitas enzimas. Tem a dopamina, tem a irisina e tem também a testosterona, até para, né, então, tanto na mulher que tem pouco quanto no homem. Então, ela libera muita coisa, porque tem muitos músculos envolvidos, é muita coisa trabalhando ao mesmo tempo. Então isso estimula muito mais. Consequentemente, estimula nutrientes, estimula massa magra, diminui a sarcopenia, né? Vai diminuindo. E aí, consequentemente, a pessoa vai ficando mais... Eu falo muito isso também da panturrilha, até coloquei num grupo, acho que foi até do colégio também, do SIC lá, que o Herman acho que tá, que eu coloquei sobre o trabalho da panturrilha. Quanto mais as pessoas estimulam a panturrilha é o nosso segundo coração. Eu sempre falo isso na academia. Então, quer dizer, você vê que quem tem uma trombose, por exemplo, depois ocasiona o quê? Uma embolia, né? Ataque cardíaco e tal. Então, o retorno venoso é muito importante. Então, começa sempre na panturrilha, nas pernas. Então, é muito importante esse trabalho muscular das pernas. Isso você tem totalmente essa razão. Então, os idosos aí, ó, que estão nos ouvindo, façam exercício. Levanta da cadeira, vai fazer academia. Fazer uma caminhada, né? E isso vai fazer toda a diferença. E assim, como a gente não sabe quem vai ter ou quem não vai ter, qual que é a melhor situação? Prevenir. Prevenção. Como que eu vou prevenir? Estimulando o meu cérebro, fazendo atividade física, se preocupando em ter uma alimentação saudável, né? Diminuindo o uso de cigarro, bebida alcoólica, né? Coisas que vão te fazer mal, vão fazer mal para sua saúde. Isso já diminuiu muito, Elaine, mas antigamente, hoje em dia ainda tem, mas diminuiu bastante. As pessoas só procuravam o exercício físico só quando já estavam precisando. Né? Então, eu sempre falo, o exercício físico é uma prevenção que você vai fazer. Não é uma coisa que você só tem que procurar só para o estético ou só para quando está ruim. Né? Tenta ir antes. Já começa a fazer, já começa a exercitar, já começa a mexer no seu organismo de uma forma diferente, que você vai ter um sucesso. Não paga pra ver em cima de ficar gordo, essas coisas, não paga pra ver, não espera, não. É exatamente isso, né? E é muito ruim, porque eu sempre fui magra, né? Minha vida inteira eu sempre fui magra. E quando eu vim do Rio, acho que pela possibilidade, porque assim, lá no Rio, né, você vive uma vida muito corrida, então assim, eu não comia muito bem. Eu parava e comia um salgadinho, às vezes comia uma salada, mas fast assim, food, né? Eu não conseguia comer. E aqui em Minas eu consigo ir em casa almoçar. Aqui em Minas eu tenho muito mais encontros de amigos. Mais perto, Você encontra com um amigo, você vai fazer o quê, meu querido? Comer, beber, não tem jeito, né? Faz parte da nossa cultura. É isso. E aí eu acho que um pouco pela ansiedade também de ter voltado, assim, foi um pouco frustrante pra mim, eu acho que a palavra é essa, porque assim, eu era profissionalmente muito bem sucedida no Rio de Janeiro, eu ganhava muito bem como fisioterapeuta, e aí eu voltei pra Leopoldina com um monte de fisioterapeuta aqui, eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim agora, né? Pra ganhar esse mercado, e tipo assim, um fisioterapeuta que ganhava muito menos do que eu ganhava lá, então assim, no início foi meio que um choque pra mim, e aí eu descontei em quem? Na comida, né? E eu cheguei a 101 quilos. No dia que eu vi que eu tava com 101 quilos, eu falei assim, meu Deus do céu. Cara, 3 dígitos. Não dá mais, né? E aí eu comecei a fazer, né, o processo de fazer dieta. E quando você tá obesa, é muito ruim, sabe? Porque você tá se sentindo mal, né? Quer dizer, deixa eu
consertar, né? Eu me sentia mal. Incomodado. Porque existem pessoas que incomodada. são cheinhas e são felizes, né? Eu não vou entrar nesse quesito, eu tô falando de mim. Eu, Erlane, eu me sentia mal, eu olhava no espelho, eu não gostava do que eu tava vendo. E aí eu tentava, eu ia pra academia, aí eu emagreci um tanto, aí eu ia lá e comia de novo e engordava, aquele processo de sanfona que a gente conhece, né? E isso era muito ruim. E quando as pessoas olham pro gordinho, né? Ainda mais pra mim, que eu sempre fui magra e de repente eu fico muito gorda, as pessoas que não me viam há muito tempo, quando olhavam pra mim, aí tipo, olha pra você e olha pro seu abdômen, entendeu? Tipo assim, caraca, coitada dela, né? Só que aí eu já tava mal e era muito ruim ver isso. Eu lembro que todas as vezes que eu voltava pra academia, eu me sentia um dependente químico voltando pra clínica de recuperação. Me sentia, não, eu me sinto assim. Porque pra mim o açúcar é isso, né? É uma droga também, problema que é o é açúcar. lícita, exatamente. E eu adoro o bendito do açúcar. Eu adoro um doce com leite condensado, entendeu? Então, assim, isso é muito ruim. E as pessoas precisam de entender que, assim, fazer atividade física é a sua saúde, assim, é você se condicionar de que aquilo é pra sua vida. Você ama fazer? Eu não amo fazer exercício, tá? Eu faço por obrigação, mas eu vou lá e faço o que tem que ser feito. Então, eu acordo 5h30 da manhã com sono e faço o que tem que ser feito e pronto, entendeu? Mas isso também é importante, né? Porque, querendo ou não, você está... Só de você queimar também uma coisa que você come, às vezes, em excesso, ou açúcar, por exemplo, que faz mal, também você está cuidando da sua saúde. Então, você está, querendo ou não, você está fazendo certo. E Agora você eu tô... também acaba sendo um exemplo também para outras pessoas, né? Não, um monte. Fazendo, No dia que eu falei... vou lá e vamos embora. No dia que eu falei com as minhas alunas, com meus seguidores, né? Eu falei, gente, ó, eu cheguei no ápice, tipo, da falta de saúde. Eu não posso continuar assim, e eu vou no médico e eu vou começar a cuidar de mim. E um monte de cuidadora começou junto comigo, sabe? E fala, Rani, manda foto do peso delas, eu mando foto do meu peso, né? Eu cheguei no 85 agora. Há séculos que eu não estava pesando mais 85 É um quilos. motivacional, sim. Exatamente. Com certeza. E aí, então assim, uma galera começou a fazer exercício junto comigo e mudou mesmo a rotina delas também, né? Nesse curso que você faz dos cuidadores de idosos, quais opções de trabalho que eles têm depois, assim? Quais opções que você apresenta para eles? Então, um leque de opções. Tipo né? assim, por que fazer, né? O que você vai ter depois para você trabalhar, para você construir uma carreira de trabalho? Então, primeiro eu falo, para você ser um cuidador, você tem que gostar de idoso, senão não justifica. Eu vou entrar porque dizem que é um mercado que está crescendo. Não faz isso, não. O que dá dinheiro. Isso aí. E aí, a pessoa gostando, ela vai entrar pro curso para ela poder saber o que ela vai fazer. Que é cuidar de um idoso com excelência. Não, eu já sei o que eu tenho que fazer? Beleza. Você pode trabalhar em domicílio, então você vai trabalhar na casa do idoso. E aí o que é muito importante, as pessoas confundem. Não, eu vou trabalhar na casa dele. Aí trabalha de chinelo, com roupa velha, furada, manchada, porque tá em casa. Não, você é um profissional. Então você tem que usar o seu uniforme, o seu cabelo tem que estar arrumado, você tem que estar de sapato fechado, porque se acontecer uma urgência, você vai ter que correr com o paciente pro hospital. Chegar lá no hospital, você não entra se o sapato for aberto. Então você tem que estar precavido. ter essa precaução, você está ali no seu trabalho. Então as pessoas não podem confundir isso. Outra opção é os cuidadores trabalharem em instituições de longa permanência, né? Ou os asilos. Então, elas vão trabalhar, né, nessas empresas. Uma outra opção é trabalhar em home care ou em cooperativas. Então, a pessoa te contrata para você fazer plantões esporádicos. Então, seria uma outra opção. Existem cuidadores que gostam de trabalhar só em hospitais. Então, eles vão, deixam seus cartões nos hospitais e aí tem que dormir com algum idoso, alguma pessoa lá, não só idoso, né? E aí ele faz esse trabalho só em hospitais. E aí existem outras opções, que seria você oferecer em empresas de viagens para acompanhar idosos. O idoso está doido para viajar, mas ele não tem quem leve, a família não pode. E aí a empresa, né, de turismo oferece esse serviço, é uma opção. Olha quantos leques, né? Uhum. É um leque bem... Existe uma opção também que a gente chama de... No Rio de Janeiro funciona muito bem isso, né? Eu tinha muitos cuidadores que faziam, que se chama dama de companhia ou neto de aluguel, que é o seguinte... O idoso, ele quer
ele não precisa de alguém para ficar com ele no dia a dia. Ele é ativo, ele consegue fazer suas coisas, mas ele gostaria de alguém para ir ao supermercado, para levá-lo ao médico. Então, é um serviço. Então, você vai cobrar por hora. Então, você vai fazer aquele serviço ali. Então, ele vai te contratar para você ir com ele no médico, no cardiologista e voltar com ele. É uma opção. E, legal isso. E existe também a opção de você montar um grupo de idosos. Então, eu tenho uma cuidadora no Rio, que ela tem a Wanda Geriatria, que ela chama, né? Então, ela fica sabendo onde que vai ter uma peça de teatro bacana, um evento bacana no Rio, em Teresópolis, Petrópolis. E aí ela monta essa van, leva os idosos para esse local, participa do que é para participar e volta entregando cada idoso na sua casa. Importante falar que sempre tem uma pessoa para levar o idoso dentro da casa dele, não deixa na porta do prédio, entendeu? Porque pode cair, né? Todo o cuidado até que tem que se ter. Todos os cuidados, né? Exatamente. E eles fazem esse trabalho também. Nessa van existe fralda geriátrica, porque pode acontecer alguma urgência. Existem os produtos lá a maletinha de primeiros socorros. Então, existem várias possibilidades para o cuidador trabalhar, né? E existe uma outra também, que é a que eu faço. Eu falo isso para meus alunos. Eu sou a maior pessoa que fala para idosos e cuidador de idosos na rede social hoje. Não tem ninguém maior que eu. E eu nem sou tão grande assim. Você percebe a falta que está fazendo no mercado? Como que a gente precisa de gente falando sobre isso? Mesmo. Eu sempre dou um exemplo que é, antigamente, lá atrás, quando a gente era adolescente, a homossexualidade era um tabu. Fulana, não sei o quê. Era algo muito restrito. Não sei se vocês percebem isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia isso é liberado, graças a Deus. A pessoa tem que ser feliz, independente da opção sexual dela, ela tem que ser feliz. Graças a Deus que a gente rompeu essa barreira. Por que rompeu essa barreira? Porque as pessoas começaram a falar. Quando todo mundo começa a falar, e as pessoas começam a ouvir isso, e aquilo começa a entrar dentro da sociedade, e aquilo que estava enraigado, que era errado, deixa de ser. Cara, não é que eles têm razão? Passa a ficar mais, né? Natural. É isso. E aí, a pessoa que é homossexual, que ela se assume, e a outra também assume, não, porque eu também sou, não, eu também... E aí, o negócio passa a ser natural. E hoje aconteceu isso, graças a Deus, né? A sociedade respeita a homossexualidade igual respeita o hétero. Não tem diferença. tem um outro? Tem, mas na vida é assim. E a minha uma aceitação intenção, muito maior também. exatamente, né? Uma tolerância maior. A minha intenção é que a gente fale mais sobre o idoso, sobre o cuidador de idosos, sobre a importância de pensar nesse envelhecimento, que as prefeituras, os políticos comecem a pensar nessa estrutura, porque, gente, daqui a pouco a gente tem mais idoso do que criança. Tem que pensar nessa população que vai precisar de mais acessibilidade, que vai sentir mais dor. Né? Se você conversar com a sua mãe, com o seu avô e perguntar, me fala aqui, quando você tinha 30 anos, era mais fácil para você andar, sentar? Ele vai falar, claro que sim. Agora é tudo muito mais difícil. Então, o que eu posso fazer para melhorar a acessibilidade desses idosos? A gente tem aqui uma terceira idade, né? E é muito bacana o que acontece lá, sabe? Porque esses idosos se sentem com vida. Só que tem muito pouco idoso lá ainda, gente. Poderia ser muito mais. A gente precisa de propagar mais isso, porque o idoso, às vezes, por um preconceito, não, já tá velho, não pode mais, porque, já tá idoso, não tem quem leve. Tem que ter quem leve, tem que passar uma van na cidade, a van da geriatria, pegando os idosos e levando lá pra terceira idade, para eles poderem jogar buraco, para estimular o cérebro, para ter o jogo, vários jogos, tem lá, né? Já tem isso, tem uma estrutura lá. A maioria vão ainda melhorar os casos, né? Muito! Então não é só para divertir, mas é para melhorar também a Arruma vida. um namorado lá, a minha avó arrumou um namorado lá na terceira idade, e isso é muito engraçado, assim, sabe? Porque antigamente as pessoas casavam porque casou, assim, né? Não existia muito amor. E 3 irmãos da minha avó casaram com 3 irmãs. Não é possível que foi tanto amor assim, né? Alguém ali casou porque eu acho que minha avó foi uma dessas, entendeu? Casou porque é o que tinha. Não acho que minha avó amou meu avô, não. E meu avô faleceu cedo e minha avó foi pra terceira idade. Minha avó foi Miss Terceira Idade. Minha filha, quando ela ganhou Miss Terceira Idade, vocês não têm entendendo a autoestima daquela senhora para onde que foi. E ela queria que todo mundo tirasse foto dela com a faixa, sabe?
E aí ela tinha uma Muito preocupação de só ir pra rua bonita, porque ela era Miss. Entende? Então, assim, é uma coisa muito Você vai bacana. começando a mexer em outros setores do cérebro que estavam ali parados. E na né? verdade, de repente, nunca foi mexido, Juliana, porque não tinha dinheiro exatamente. pra isso, meu avô não deixava, minha avó era merendeira, tipo assim, pra trabalhar, era né, na panela lá, não tinha nada disso. De repente ela ganha Miss, olha... Essa é uma preocupação que eu tenho com a geração de hoje, que eles se privam de tantas coisas e você vê tanta gente frustrada porque fica olhando rede social, né, querendo ser aquela pessoa ali, ou querendo tentar chegar pelo menos a 10, 15%, é o que eles colocam, que às vezes eles têm um puta potencial de ser de fazer alguma outra coisa bem feito e se destacar, que eles vão se frustrando. É exatamente onde você tem esses gatilhos de você despertar, você chegar e ter uma conversa com você, igual a gente está tendo aqui, e aí despertar alguma coisa em você, no Arnaldo, uma coisa boa, que você nem sabia, e você vai começar a cultivar aquilo em você, E na internet, dia após dia. claro. É isso Na aí. internet Você tá entendendo? também. Então isso também serve hoje. Eu falo todo mundo, pô, não é assim a vida. Você não tá triste agora por causa disso. Você não vai ficar triste por causa de um homem. Você não vai ficar triste por causa de uma mulher. Isso Isso aqui é passar, passageiro, vambora. amanhã é outro dia, você vai conseguir. Porque a gente vai ficando mais velho, a única coisa que a gente pode passar é isso. É isso aí. Porque eu tenho muito medo dessa geração que tá vindo, porque eles estão vindo de vidro. Eles estão com muito medo de tudo. Depressivos mais cedo. E aí, aí se fala muito em TDAH, que é esse desvio de atenção. Por quê? Por causa disso, desse excesso de informação. Então a gente tem que alertar eles para poder tirar o melhor deles e mostrar isso quase todo dia como se fosse uma terapia. Exatamente. Eu sempre falo isso, que eu tenho uma preocupação com essa geração nova, assim, porque eu nem sei se eu devia falar isso, mas eu vou falar. Eu venho de uma educação de que minha mãe era muito brava. Minha mãe era muito brava. E quando a minha mãe batia na gente, ela fazia algo que não deveria fazer. Tipo, a minha mãe socava a cabeça da gente na parede, mordia. Minha mãe era doida. Fazia assim com o cabelo da gente. Antigamente Isso, era. era. E aí? Eu estudei em educandário. As mulheres lá, eram só de mulheres, elas podiam bater na mão da gente, batia na mão. Exatamente, régua, né? Régua, podia bater com régua de madeira na mão. Então tinha isso aí. A gente não olhava na cara de policial, que era falta de respeito. A gente não respondia mais velho. Então eu tenho isso pra mim até hoje. Eu sou incapaz de chegar para uma pessoa mais velha e desrespeitar, mesmo eu estando na minha razão. A gente vai, não, é mais velho, tem que respeitar, porque é mais velho. Então, mas eu acho exatamente isso. Assim, a minha mãe hoje fala, não, eu exagerava. A gente foi bem educado. Não precisava disso, mas eu acho que a educação era melhor. E é preciso frustrar os filhos. Se eu tenho um conselho para dar é que pais frustrem seus filhos. Seu filho tem que receber não, sabe? Porque se ele não receber não dentro de casa, difícil, o mundo lá fora vai dar um não para ele. Não, e vai bater mais forte. Exatamente. Bater muito mais forte do que apanhar. Então, assim, a gente tem que... Se que... não for no amor, né, vai ser... Exatamente. Eu não bati na minha filha, né, dava um salavancozinho nela, assim, de vez em quando, mas bater, dar costas, nada disso eu não fiz. Mas eu sempre me preocupei em educar, em falar não, em mostrar limite. Até hoje. Hoje ela estuda em Viçosa e se eu falar, Duda, tipo, você tá de castigo, você não vai, ela respeita, porque ela entende que o que eu tô querendo é o melhor pra ela e que não é pra ela fazer aquilo. Só que hoje eu vou vendo uma geração, eu sempre conto essa história, eu tava na missa outro dia, e a missa estava muito cheia, e eu cheguei, estava lotada, não tinha mais lugar pra sentar, e do lado da moça que cantava, eu conhecia ela, né, tinha um banquinho. Aí eu falei, dá pra sentar aí? Ela falou, dá. E aí eu sentei lá do lado dela. Graças a Deus, né, arrumei um cantinho. De repente me chega 2 idosos. Ah, não, acabou, né? Vou ter que subir. Vou ter que dar um banco pros idosos, né? Aí fui lá, dei o banquinho pro idoso, voltei lá pro lugar que eu tava e fiquei em pé. E aí, por um tempo lá da missa, de repente eu olho lá pro lugar onde que estavam os idosos. Os 2 idosos estavam em pé e o neto ou bisneto estava sentado no banco. E aí, gente, me deu uma tristeza tão grande de assistir aquela cena, sabe por quê? Porque é um retrocesso. Essa criança, ela não vai sair do lugar dela para ninguém a vida inteira. Amanhã, ela não vai cuidar
do pai e da mãe dela, porque ela não entendeu que esse é o processo da vida. Eu sempre falo, faça com seus pais o que você gostaria que fizessem com você. E a palavra tem peso, mas o exemplo arrasta. Juliano. Sabe? Qual o exemplo que você está dando? Eu falo todos os pais, né, amigos, né? Eu falo assim, o filho, ele fez 17, para mim tinha que fazer igual o americano. Você vai sair de casa. Você vai passar 2 anos fora, tá? E aí, nesses 2 anos, como se fosse a gente brasileiro, né? A gente manda para os Estados Unidos. Para aprender o inglês ali, aquela cultura totalmente diferente da nossa, para ver comida, aquele negócio todo, aquele choque de realidade. E aprender a falar. E ter que falar, abrir a boca. Chegou no Brasil, depois desses 2 anos, vai chegar completamente diferente, tá? Valorizando tudo e mais alguma coisa. Você vai ficar em São Paulo mais 2 anos. Que é onde se trabalha, onde se ganha, onde que é difícil correr atrás do seu espaço. 1 ano de Rio de Janeiro, malandragem. E aí você volta para casa. É um curso de vida, então. Sua faculdade está pronta, é isso aí, você está pronto para o mundo. Agora... Gente, eu queria até fazer mais perguntas, mas por causa do tempo, vou dar uma aceleradinha. Eu queria uma pergunta, assim, que eu vi lá na sua rede social, que eu achei muito bacana. Como é que a gente faz? Como é que o idoso, como é que a pessoa que cuida do idoso faz esse idoso gostar e manter o seu cuidador? Então, é um dom, né? Na verdade, o cuidador tem que saber chegar a esse idoso. Não adianta com imposição. Eu sempre dou o exemplo de uma abobrinha, né? O paciente, fui atender ele e ele falou, não aguenta essa cuidadora. Tudo aqui tem que ser jeito dela depois que ela entrou. Onde já se viu comer abobrinha com a semente? Aí eu falei, mas como assim? Não, a abobrinha verde, a gente rala ela, né, em volta da abobrinha. E faz só a raladinha. Ela não, ela cortou a abobrinha e você come com a semente. Gente, que diferença faz isso? Não sei, mas ele gosta que seja ralada. Por que ela não perguntou isso pra ele antes? Sabe? É um pequeno cuidado. Uma preocupaçãozinha que... Na hora de ir fazer a comida, né? Porque é função do cuidador cuidar do idoso, cuidar dos seus pertences, do lugar onde ele está e da sua alimentação. Tem gente que confunde isso, né? Isso. Então, assim, tem gente que acha que o cuidador é doméstico. O cuidador não é doméstico, tá, gente? E aí, se acontecer alguma coisa, fala, viu, o que você estava fazendo? Tá... Limpando casa. Porque casa suja todo dia. Claro, então, assim, o cuidador tem que ficar em função do idoso. E na hora de fazer a comida, ele vai chamar o idoso. Seu José, vamos lá pra cozinha que tá na hora de fazer a comida. Como é que o senhor gosta da abobrinha? Ah, minha filha, pode fazer de qualquer jeito. Ok. Ah, eu gosto dela raladinha. Então tá bom. Será que o senhor consegue me ajudar? Você já tentou ralar? Vamos me ajudar? Seu José vai ralar. Ó, quanto movimento ele não tá fazendo ao ralar. Enquanto o senhor faz aí... Dá ele uma tarefinha. Exatamente. Não, Erlaine, não dá pra ele poder ralar. Ele não tem Parkinson, por exemplo. Beleza, então. Seu José, você pode me ajudar a secar o talher? Seu José, vai olhando aí pra mim. O fogo tá alto ou tá baixo? Seu José, anota pra mim o que a gente tem que comprar no mercado. Eu vou te passando a lista. Conclusão, aquela hora de almoço é uma hora de tarefa. Terminou de arrumar o almoço? Vamos arrumar a mesa posta? Gente, não precisa ser nada chique. Coloca lá um suplá, o prato, o talher, um guardanapo, coloca uma florzinha, o copinho, enfim. Algo que a pessoa olhe, a gente come pelo olho, né? Então, quando a pessoa olha uma mesa arrumadinha, mesmo que ela esteja sem apetite, ela fala, não, tem que comer um pouquinho, né? Tadinho, olha o cuidado que ela teve. E aí, ele se alimenta pelo cuidado que você teve. Porque lembra que eu falei? Ele perde o apetite. Ele já não quer comer como ele já quis. Ah, mas meu idoso é guloso. Que bom que o seu é, porque a maioria deles vão diminuindo esse apetite. Então, o cuidador tem que saber adentrar. E... de forma alguma... São pequenos gatilhos que você tem falado durante todo o programa, cara, que você fica pensando, como é mais fácil que a gente pensa. E observar, né? Você tem que observar o que ele gosta, sabe? Nossa, é isso que ele gosta, então é nisso que eu vou pegar. Por exemplo, um paciente, um dia eu cheguei lá para atender e tava no meu bolso aqui um chocolate, o papel do chocolate. Ele tá comendo chocolate, né? Nossa, adoro chocolate. Era diabético. Fui lá, comprei o chocolate diet, né? Me preocupei, perguntei pra família se podia. Levei pra ele, ficou imensamente feliz. Cara, custou, sei lá, R$5 o chocolate. Você vai ganhando a confiança da pessoa, o amor da pessoa com pequenos atos. Então, observa, o que você acha que ele gosta?
no meu método, né, as pessoas aprendem a fazer massagem de conforto para idosos e drenagem linfática. Eu vi Não essa tem parte, nada. assisti esse vídeo. Não tem nada que aproxima mais uma pessoa da outra do que o toque, né? Uma troca de energia ali. Então, se o idoso está estressado, você fala assim, fulano, deixa eu fazer uma massagem, e muitos são arredios, tá? Não existe só flores aqui não, gente. Claro, Existem idosos. A minha avó me pagava para pentear o cabelo dela. Aí, é isso. Porque eles não têm isso. Você não fazia de graça não, cara? Hã? Não, ele era criança, ele gostava de Que isso, ganhar. cara? Não, tadinha da Já era avó. empreendedor desde Avó, aquela época, fala, lógico, Juliano. Lógico. Meu Daqui a filho, pouco ia vender um empreendedor suplemento nato. de cabelo aí pra ela também. Mas E é muito aí? bom. Esses gatilhos são... E aí, assim, a cuidadora fala, Irlane, ele é muito bravo, eu ofereci de fazer massagem, ele falou que eu não sou formada nisso. Aí eu falei, então leva pra ele o certificado pra você ver, pra ele ver. Fala, olha aqui, seu fulano, meus certificados que eu tenho. Fala brincando pra ele ver que você tem. Um dia você fala, seu fulano, deixa eu fazer uma massagem aqui no seu pé. Começa pelo pé. O pé é infalível, gente. Quem Todo não mundo gosta de sente massagem no conforto pé, Uhum. porque tem a reflexologia, né? Que Tem, são os ativa pontos. todos os pontos. E aí elas fazem o curso e ganham o curso de reflexologia, então elas sabem onde tocar. Paciente que está agitado, tem lá o pontinho para agitação. Paciente que tem doenças neurológicas, tem um ponto lá do cérebro. E aí eu falo, pega pelo pé. Literalmente vai pegar pelo pé do idoso para ele poder gostar de você. E aí aquilo vai acontecendo, né? Porque não deixa de ser um namoro, concorda? Uhum. Porque você tá ali o tempo inteiro com a pessoa, então você tem que cativar, tem que acontecer a relação. E às vezes também vai acontecer, já deve ter acontecido com vocês estarem numa roda e alguma pessoa não te descer, você não entende por quê, mas você fala, cara, não bateu meu santo. É isso mesmo, bateu o santo. E não vai Sempre. bater. E se não bater, isso pode acontecer para os dois lados, né? Para o cuidador e para o idoso. Não bateu, filhinho, ó. Não dá, eu vou ter que sair por algum motivo. Ou o idoso vai falar, eu não gostei da pessoa e não gostei. Troca que é melhor, porque se permanecer, vai dar problema. Vai Esse idoso vai desagradar mais arrumar. ainda. Exatamente. Anne, entrevistaço, né? A gente precisava de mais tempo hoje. Poxa, ficou continuar, coisa né? ali, viu? É. Ficou ótimo. Eu falo que eu falo muito, né? Eu não sei quantas perguntas tinha, não, mas... Não, mas... Aqui, Não, eu Dá pra algumas que fazer outra. faltaram. Voltou. Em breve você volta aqui, hein? Tem muita coisa pra perguntar Combinado, ainda, hein? A gente combinado. queria deixar aberto o microfone agora para você fazer os agradecimentos, né? Desde... Né, a gente faz... Essa hora, a gente fala para a pessoa fazer uma reflexão da vida dela, né? Quem que ela gostaria de começo, agradecer, quem que passou pela sua vida, ajudou, que te deu um as estímulo. coisas que te marcaram, né? O maridão que está sempre do seu lado ali, essas situações que vocês passaram aí, que eu fiquei sabendo há pouco tempo, né? Então tudo marca a gente, né? Desde das coisas felizes até as tristes, que a gente vai passando, que servem até para engrandecer, amadurecimento, né? Então, queria deixar aberto, te agradecer pela excelente entrevista. E já deixar até mais um convite para daqui a um tempo você voltar aí. Eu tenho certeza que você vai pedir para um monte de gente vai pedir para voltar. Com certeza. E é isso, te agradecer. Então, eu quero agradecer a vocês pelo convite, pedir desculpa porque eu sei que eu falo muito, gente. Não Nada. me dá confiança porque Cara, eu falo foi mesmo. muito começar a bom. te assistir Doido. mais, que eu tô precisando mesmo. Mas Muito se eu macete, fizer uma reflexão da minha vida, eu acho que eu tenho muita gratidão a Deus por Ele me permitir ter a coragem, porque precisa de encorajamento para vir para a rede social, porque no início você recebe muitas críticas, né? que mais tem, às vezes, no início. Exatamente. Então, assim, no início você recebe muitas críticas e você tem que saber seu propósito, sua missão. Por que você tá ali, sabe? Por que eu resolvi fazer aquilo? E aí todas essas críticas caem por terra. Você fala assim, ela não sabe o que está por trás disso. E eu permaneci e eu segui e eu sou muito grata a Deus por me permitir colocar à frente desse projeto hoje, que para mim ele é grandioso. Eu tô falando isso aqui para vocês hoje, mas eu tenho certeza que a gente vai crescer muito. Por que você tem isso, Irlane? Eu não sei. Mas, meu orelha de lágrima. Eu tenho certeza que a gente tem muito para falar ainda, sabe? E eu tenho muito idoso para zelar por ele, para cuidar dele. É isso que eu ia falar E agora. essa é minha missão de vida, assim, sabe? A gente vai literalmente um passinho de cada vez. A gente vem crescendo na rede social. Hoje eu falo que eu tenho um exército de cuidadores. Eu tenho cuidadoras do mundo inteiro que me acompanham. Que eu falo assim, gente,
me ajudem aí. Eu preciso que vocês me ajudem a divulgar o evento da Semana da Cuidadora de Sucesso. Quando eu olho lá, tem 300 compartilhamentos, sabe? E aí eu falo, caramba, gente, elas não me decepcionam, sabe? Elas estão junto comigo e estão lutando a favor do idoso, lutando a favor da profissão, que é uma profissão ainda que a gente precisa de ganhar, separar, né, o cuidador do doméstico, que a gente precisa que a legislação seja respeitada. Então, a gente vem brigando muito com isso, né? Que o legislativo, que os nossos governantes possam olhar, né, para essa classe. E tem muita coisa para a gente fazer ainda. E eu sou muito grata ao Herman, né, pela parceria, porque eu tenho plena certeza que se a gente está onde a gente está, porque ele é muito melhor do que eu em relação ao perfeccionismo, tá? Eu sou muito mais mão na massa, vamos fazer. E ele fala, não, peraí, deixa eu arrumar o detalhe. E aí ele pensa em coisa que eu não pensei, ele vê uma luz que eu não vi, e aí do nada ele me aparece com uma iluminação para dar contorno. Aí eu falo, que contorno, meu Deus do céu? E aí ele põe uma luz lá em cima que realmente faz um contorno que eu nem sabia que existia. Então, assim... Tá um fera, então, nisso, hein? Eu sou muito grata a ele. Vamos depois também, nós conversarmos sobre isso também. A gente faz um projeto, igual eu estava falando aqui, negócio das palestras e tal. Vamos trocar ideia. Agora, assim, se eu tenho um conselho para dar para todo mundo que está ouvindo aqui, é que se você tem vontade de falar para o mundo alguma coisa, de melhorar, de contribuir para o mundo, sabe? Eu falo que quem não entendeu que a gente veio nessa vida para ajudar o próximo, não está entendendo o que a gente veio fazer aqui. E você pode ajudar alguém, sabe? Com um vídeo, com um carrossel, com um banner. Então, sabe, que vocês possam ir para o mundo e possam falar a sua verdade. Vai ter crítica? Claro que vai, nem Jesus agradou a todos, quem dirá eu, né? Mas eu tenho certeza que a gente tem muito para fazer ainda, sabe? Igual vocês com o projeto de vocês, que é muito bacana, e vocês têm muito que crescer. E aí, não tem jeito, tem que largar a mão de uns para pegar em outros. E assim, vocês estão no processo que eu tava, tipo, medo do que eu tinha para poder começar algo novo, né? E é muito grandioso, assim, quando você fala para 10 pessoas sobre qualidade de vida, né, sobre o trabalho que vocês falam, são 10 pessoas impactadas, mas você pode ir e falar para o mundo, né, ajudar pessoas como a senhorinha lá no Nordeste, que o médico demora 6 horas para chegar, mas a internet chega mais rápido, né? Pessoas que olham para vocês, né, e pensam, poxa, eu queria ter esse físico, eu queria entender como que eu faço para isso, eu queria entender como que eu cuido da minha saúde, minha qualidade de vida, qual o melhor suplemento, o que eu devo utilizar. Muitas pessoas querem e não sabem o que fazer. Uma palavra que eu acho muito importante nessa vida, eu acho que a gente tem que, é a palavra contribuição. A gente tem que dar a nossa para tudo, né, para a vida. Exatamente. Então eu acho isso muito importante. Vamos lá, dar o brinde. O brinde aqui é um pequeno presente. Ah, meu Deus, obrigada. A gente está deixando mais no final, porque às vezes a gente deixa ali do lado do microfone, e aí fica na frente da pessoa. Umas coisas pra você curtir lá. Aí, ó. Deixa eu mostrar. Copo, pra levar pra academia, que agora eu malho. Viu? Um monte de suplementos. Fala, isso a Cíntia comprou pra mim lá. Aí, ó. Falou. Comprou, falou. Tô usando. Mas barrinha. Muito bom, barrinha. Aí, mais um wheyzinho pro lanchinho. Vou usar tudo, que agora eu tô fitness também. Pessoal, mandando um abraço aqui pra galera que tá curtindo, né, Júlio? Olha só. Isso aí. Daniel Comande. A Elanete Souza, nossa aluna lá. Marcos Marinato. Isabel C. Dionísio. A Maite Chagas, nutricionista que esteve aqui. Raquel Dazo 42. Rosélis Venturini, que é a nossa aluna lá. Renatão da sempre Renatão Digão, grande abraço. Felipe Costa. Olinda Cabral. Olinda, nossa aluna. Quem é a Rosélis? Rosélia é professora. Professora Rosélia, nossa aluna. Acho que foi minha professora. Foi. Grande Rosélia. A minha também. Um abraço. Ela é casada com o Robertão da... Sim, tem muito tempo que eu não vejo. Tem muito tempo eu também. Acho que ela treina lá na academia. Ela vem às vezes de bicicleta. Ela vem da roça, né? Pode mandar um abraço. Baby Smoke Vestidos. Marcela Cíntia, nossa aluna lá. Beatriz Brum F. Meirelles. Débora. Debs Rômulo Galito, grande vascaíno. Mais personal que teve aqui com a gente, comentou que você é top. E a Marilyn Costa. A Evelyn, eu treino lá também na academia. Ela veio aqui com a gente. Pessoal, só tenho a agradecer a Irlane aqui, uma grande profissional.
poxa, que entrevista bacana. Quem pegou esse conteúdo vai levar em breve também. Você vai ter que voltar, porque ficou muita coisa boa aqui pra gente perguntar. Ficou bastante pergunta pendente. Então, a gente vai fazer uns projetos. Próxima vez a gente faz um controle pra eu falar menos. Nada, foi ótimo. Deixa. Vamos ver se a gente faz os projetos, a gente fazer algumas coisas também juntos. Vamos sim. Né? Pessoal, um grande abraço. Nossas redes sociais, não esqueçam. Papo Fit na web, no Instagram, tá? No Facebook, Papo Fit. No YouTube também, Papo Fit. E também um abraço para os nossos patrocinadores, Academia Gonai Fitness, Calabria Suplementos e da Mata Bebidas. Também obrigado também à Rádio Jornal, que dá toda essa estrutura aqui pra gente. Tá, um grande abraço para todos vocês. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Não é medo, saber que tudo tem um propósito, um sentido. Na academia, treino puxado, não resisto. Olhar no espelho e reparar, gordura ali pra alertar. Fazer dieta, comer direito e gastar as calorias do almoço e do jantar. Todo mundo quer, nem todo mundo muda. E na vida só se vence quem levanta e vai à luta. A vontade de quem quer, o esforço de quem faz. Se realmente quer mudança, olhe pra frente e não pra trás. Tenho vontade de